E Olha aí, Kenner? só, que legal, cara. Que bom te ver aqui, que bom te receber. Primeiro, boa noite, né? Mas eu preciso dizer, quando começa a ter que colocar os livros na horizontal, é porque já acabou o espaço faz tempo. Eu diria outra coisa, Leonardo. Eu diria que é bagunça. Eu chamaria de bagunça. É bagunça, cara. Né? Bom, o Edson, o meu amigo, Ah, que é pastor na Nova Semente, ele tinha uma sala grande, uma biblioteca mesmo, uhum, relativamente grande. Ele tinha duas fileiras, né, de livros uhum. e ainda tinha que colocar na horizontal, porque não cabe. Né? Livro é um Eu, negócio é, difícil. Depois ele se e livro é desfez, paixão, né? ele teve que se desfazer, né? Porque ele foi fazer o pós-doc nos Estados Unidos e aí, quando Uhum. voltou, já entendeu. Enfim, no momento que você está fazendo, escrevendo, né? Principalmente, que você precisa mais livros e você, né? Que leciona, né? Então você toda hora, sei lá, vai dar uma disciplina nova, já vai ter que comprar toda uma bibliografia para Cara, estudar, para se preparar. você está aí fazendo o seu mestrado, vamos falar sobre isso. A Vamos. importância da biblioteca, né? Nós temos acesso à biblioteca, a cultura da biblioteca. Nós, aqui, esses seres humanos, né, mortais, limitados, para termos uma biblioteca que dê conta dos nossos interesses é muito difícil. Na Muito. Europa, né? Na Europa, nos Estados Unidos, eu tenho alguns amigos que estudaram nos Estados Unidos, chegam na biblioteca, essa biblioteca já são bibliotecas gigantescas, como Princeton, etc. Não tem a obra, ele se articula a uma rede de bibliotecas que há, não Exatamente. é? Eles Nós não emprestam, temos isso. eles pegam, por exemplo, as grandes universidades dos Estados Unidos. Você quer um livro, a biblioteca do seu departamento vai conseguir o livro para você. E é bem rápido. É uma logística assim bem rápida. Eles conseguem razoavelmente rápido para você, emprestado de uma outra biblioteca de uma outra universidade. Eles têm uma rede, né, integrada. E tudo, né, essas horas que a era digital também ajuda muito, né? O e-book ajudou bastante, né? Essa questão de você poder comprar livro Hum, online pelo Kindle e tal, né? Já ajuda, principalmente também essa hoje, né? As revistas científicas todas elas são online praticamente, né? Poucas que ainda são impressas, então acabou facilitando um pouquinho o acesso, mas enfim, tem gente da minha geração, da nossa. Eu não sei quantos anos você tem. Você tem é um pouco mais novo que eu, provavelmente, né? Imagino. eu nasci em 82, tenho 38 anos. 82. Tá E certo. Você é um você, pouco mais lá? novo. Eu sou de 79. Eu sou de Quase, 79. estamos perto. Então, estamos Somos mais ou menos da perto. minha geração. A gente é a geração que ainda prefere o livro, né? Do que o Eu livro. prefiro. É, a gente ainda. Tem o Chartier, ele escreveu um texto, né? A história do livro, a história da leitura. E ele falou uma coisa que me assusta, né? Ele faz uma história da, da, do suporte material do texto, né? Aham. E aí ele trabalha o conceito do suporte material na antiguidade, na Idade Média, né, etc. E ele diz que o futuro é que esse suporte material que nós tanto gostamos se torne algo inexistente. Eu não sei se ele foi É. muito radical. Aí ele diz o seguinte: e haverá uma crise cultural no Ocidente, porque se por um lado o Codex ele possibilitou que os textos fossem lidos de maneira intertextual, né? Você abre as páginas, pode olhar as folhas assim. Agora com esse jeito digital, nós nos tornaremos leitores de fragmentos e leitores superficiais, É. sem o livro, e nós iríamos empobrecer nesse processo. Não sei se você concorda, concorda com o Não, tem Chartier, mas isso é estudos. muito certo. O Edson está me falando que tem até estudos sobre isso, que a retenção do que você lê digital e do que você lê no livro físico é diferente. O que você retém do que você lê, do que você leu no físico é maior do que o que você lê no digital. Por isso que, enfim, claro, existem outras questões também a serem levadas em consideração. Então, do ponto de vista ecológico, é melhor o digital do que o papel, claro, né? Não tem jeito. Mas, enfim, vamos ter que, enquanto sociedade, a gente vai ter que se adaptar, de alguma forma ou de outra, a gente vai ter que se adaptar, porque É, não, porque é uma mudança de paradigma. Eu acho assim, acabar mesmo, o livro não vai acabar. Mas eu acho que vai acontecer algo como, por exemplo, o rádio. O rádio todo mundo falou que ia morrer com a chegada da televisão.
Não morreu. Ele perdeu a sua proeminência, mas ele continua tendo o seu espaço, principalmente nas grandes cidades, nos centros urbanos, por causa de um fenômeno chamado trânsito. Então, como no trânsito você não pode assistir televisão, no trânsito você pode ouvir rádio, né? Então, o rádio acabou... Antes, as pessoas se reuniam na sala para ouvir rádio juntos, em família, que é o que hoje se faz na televisão, né? Mas o rádio continua existindo, e eu acho que talvez o livro sobreviva mais assim, como uma coisa também de colecionador, como o vinil, né? Porque mesmo discos novos, álbuns novos, hoje lança-se uma edição limitada em vinil para os colecionadores, para os mais interessados. E, enfim, eu acho que alguns mercados nunca vão acabar. Por exemplo, o mercado de primeira edição. Tipo, eu tenho algumas primeiras edições, né? E eu presenteei meu orientador também com uma primeira edição de um livro que é importante para a área de pesquisa dele. É um livro de 1918, eu acho. Enfim, eu achei, né, no Amazon uma primeira edição. E tem o Caetano A coisa Veloso... do fetiche também, né? O fetiche. Exatamente. O Caetano Veloso tem uma música chamada Livros. E ele fala, os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil, né? Então tem sim. O Carlos Nejar, que eu quero depois até falar um pouquinho dele com vocês e contigo, vai entrar nessa discussão sobre texto, conversando com ele. Olha que legal, eu não sei se eu falei sobre ele aquele dia na nossa conversa no Clubhouse. Ele é da Academia Brasileira de Letras, já foi 2 vezes. Falou sim. E ele é evangélico, pentecostal. E uma vez ele disse uma coisa bonita. Por que ele gosta do livro? Ele disse assim, porque as palavras precisam ser tocadas. Que bonito. Que coisa, né, cara? Que coisa. Então, assim, Léo, nós estamos juntos aqui para bater um papo. Esse papo ele aconteceu de maneira inesperada lá naquele, né, no espaço do Clubhouse. Deixa eu fazer uma coisa, sem querer te interromper, mas já te interrompendo. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu explicar para os meus seguidores que estão assistindo essa live. Perfeito. Quem você é e de onde a gente se conheceu. Perfeito, né? perfeito. Isso já é uma história engraçada. Você meio que ia contar isso, mas deixa que eu conto, que aí eu já aproveito e te apresento. Conta. Surgiu essa nova rede social que nasceu, teve um boom, e nem sei se ainda está viva, faz um tempo que eu não lembro, mas tá rolando. Tá rolando ainda. Que é o Clubhouse. O Clubhouse é uma rede social que existe, por enquanto, ainda somente para usuários da Apple, né, de iPhone ou de iPad, e são salas de bate-papo. E aí você pode entrar numa sala de papo qualquer e assistir o bate-papo das pessoas que estão papeando, e o administrador daquela sala de bate-papo, lembra como... Bom, os que têm a nossa idade lembram das salas de bate-papo do UOL, que ainda existiam bem no comecinho da internet. Então essa é uma sala de bate-papo, só que de áudio, né? E aí o administrador pode puxar pessoas que estão apenas ouvindo para também subirem, para também fazerem parte do bate-papo, também ligarem o microfone para conversarem. E aí a gente se encontrou, acho que em umas 3 salas de bate-papo diferentes. A gente se encontrou numa sala da Bruna Santini, a gente se encontrou de novo numa sala do Levi Araújo, e numa outra... E era muito engraçado, porque era de madrugada, tipo 2, 3 horas da madrugada, e a gente papeando. E assim, para minha surpresa, porque assim, depois, né, que eu conheci você, que comecei a seguir você, né, eu vi também pessoas com que você interage, e eu descobri um mundo evangélico, gospel, que eu não conhecia. Claro, não que eu não achava que não existisse, eu imaginava que existisse, mas eu não conhecia. Eu não conhecia quem eram as pessoas que fazem parte. Que é se eu posso assim dizer, que é um mundo gospel, evangélico, religioso, acadêmico, né? Puramente acadêmico. E assim, eu tenho meus amigos que são acadêmicos, todos eles. Eu sou o único que não tem nenhum título acadêmico ainda, né? Espero que eu tenha em breve, que consiga terminar o mestrado. Mas eu não sabia e é muito interessante, para mim foi muito interessante descobrir especificamente, você foi para mim uma grande descoberta, porque eu estava fazendo uma matéria, já terminou, foi uma matéria intensiva que eu fiz de 3 semanas, sobre análise do discurso, que tem, do ponto de vista de epistemologia, vamos usar a palavra difícil, e já vou explicar o que é epistemologia. E você, por favor, me corrija, porque a gente precisa também estabelecer uma grande distinção aqui. Eu sou mestrando e o Kenner é doutor. Então, assim, na carreira acadêmica, eu estou engatinhando, embora você seja mais novo do que eu estou no começo da minha jornada e você está
Não vou dizer no fim, porque na verdade hoje em dia mudou também. O PhD, na verdade, que é o começo. Quando você termina o seu PhD, esse é o seu começo da sua atividade É quando acadêmica. você começa realmente a produzir coisas importantes. Exatamente. É quando você... o título te dá essa possibilidade de você começar... porque assim, já está mudando isso também, né? Muito tem se questionado a academia, o eurocentrismo da academia, né? O rigor acadêmico como uma coisa, como uma forma também de suplantar e suprimir outros tipos de conhecimento que a academia precisa se adequar para receber, porque senão é a própria academia que sai perdendo. Mas, de qualquer forma, uma regra básica, a partir do PhD, que você não precisa mais justificar tudo que você está escrevendo. Né? O título ele te dá essa possibilidade de você fazer afirmações sem ser questionado por isso. Você vai ser questionado... É que assim, se você está no nível que eu estou, que é o mestrado, se você faz uma afirmação, a pergunta sempre vai ser: quem disse isso? Onde você leu isso? Entendeu? Então você precisa realmente ter esse arcabouço bibliográfico para poder dizer por que você está dizendo o que você está dizendo. É baseado em quê? Que estudo? Quem você está citando? A partir do PhD... depois do PhD, no pós-doutorado e na sua atividade acadêmica após realmente o PhD, você não precisa necessariamente justificar tudo que você está dizendo. Você já pode assumir um pouco mais esse papel da autoria. De autonomia, né? De autonomia. Mas eu ia explicar o que é epistemologia, tá? Aí você me corrija. Um epistema é um conjunto de... uma coleção de ideias, de pensamentos. Então, por exemplo, quando a gente fala de análise do discurso, quando você fala, existem algumas palavras, porque uma das coisas importantes no exercício do pensar é a gente entender que a gente está falando da mesma língua. Porque a gente está falando língua portuguesa, mas né, uma palavra que é importante para nós: sujeito. Que sujeito é esse que você está falando? É um sujeito do ponto de vista positivista? É o sujeito dentro, segundo a definição de Freud, da psicanálise? Né? É o sujeito de acordo com Marx? É o sujeito? Que sujeito é esse? Né? Porque como se enxerga o sujeito, só para já exemplificar, o sujeito dentro do positivismo, dentro do humanismo, é uma palavra que é muito usada às vezes no meio cristão, e nem sempre a pessoa sabe o que ela está dizendo quando ela fala humanismo. Mas, em essência, o humanismo, que é o que surge com o iluminismo no século XVI e XVII, mais ou menos na época da Revolução Industrial, um pouquinho antes, né? Se cria que o sujeito ele é dono de si e está no controle de suas ações. Né? E muitas pessoas dizem que foi o humanismo que suplantou Deus, que na verdade Deus está no controle. Então houve esse choque, mas esse pensamento positivista do sujeito consciente, dono de si e no controle de suas ações, foi muito questionado e tem sido muito questionado nos séculos depois, né? E hoje, inclusive, há os que declaram, né, que o positivismo nos enganou, o positivismo criou uma expectativa que não é possível ser cumprida. Criou uma expectativa que ela não conseguiu cumprir, né? E quando se fala hoje em sujeito, a gente está falando de um sujeito que é influenciado, que é interpelado, né, por influências que ele às vezes consegue reconhecer, às vezes ele não reconhece, né? E uma das maneiras, inclusive, que o sujeito é interpelado é justamente através da língua, através da linguagem. A língua e a linguagem, ela acaba determinando, em boa parte, como é que nós vamos enxergar o mundo. O nosso entendimento de mundo, ele se dá através da linguagem, e a linguagem, ela acaba sendo um óculos, né? Um óculos... aquela frase, né? Condiciona. Fora da linguagem não há realidade, né? Aquela frase tão famosa. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Quer dizer, a linguagem é esse mecanismo que faz com que você habite no mundo. Fora da linguagem não há nada, né? Diriam os teóricos da linguagem. Não há pensamento, né? Isso é Chomsky, principalmente o Chomsky que vai trabalhar isso. E tem gente já questionando isso também, mas não vamos entrar... Mas aí o que eu queria dar uns exemplos para quem está assistindo a gente, de que maneira. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos rápidos de palavras de como a linguagem acaba influenciando. Você pega a palavra em português, esperança. Esperança é uma palavra que divide radical com a palavra esperar. Agora, esperar e esperança não são a mesma coisa, certo? Só que na língua portuguesa, e inclusive tem uma música que eu canto, né? A esperança pressupõe a espera, logo vem o rei, é uma música do Tiago Arraes que eu canto, né? Que é a música Novo.
é uma brincadeira de palavras que você só pode fazer na língua portuguesa ou talvez no espanhol. Ou seja, quer queira ou não, quando você fala a palavra esperança, no português, tem uma questão, soa junto a palavra esperar. Ou seja, como nós brasileiros de língua portuguesa, falantes nativos de português, vamos entender o conceito da palavra esperança, está predeterminado pela língua. Você vai para o inglês, a palavra wait, que é esperar, e a palavra hope, não tem nenhuma ligação uma com a outra. Então, por exemplo, essa frase que eu canto em português, ela não faz sentido em inglês. Entendeu? Wait e hope, né, esperar e esperar, em outras línguas, ela não tem relação nenhuma. E aí, também, para dar um exemplo do hebraico, né, que eu tenho certeza que muitos que estão assistindo, a gente tem curiosidade em relação à língua hebraica, tem a palavra kavod. Né? Kavod é uma palavra que é traduzida na Bíblia como glória. Né? Só que a palavra kavod também significa peso. Então, do mesmo jeito que eu falei esperança, esperar, no hebraico a palavra kavod, ela significa peso. Peso tem a ver com massa, tem a ver com tamanho, tem a ver com peso, glória. Então, isso é muito... E aí tem, né, esse jogo de palavras lindo, né, que a Bíblia está cheia desses jogos de palavras. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, ele pede para ver a kavod de Deus. E a kavod de Deus é o peso, é a massa, é o tamanho, é a grandeza. Isso lembra um pouquinho o conceito de palavra na tradição hebraica, ou na Bíblia hebraica. Né? A davar é um negócio que é uma coisa. O profeta tem a palavra de Javé. A palavra não é um som que sai da boca, é uma substância que cai na terra. Então a davar, quando ela é dita, ela é uma coisa, ela é substância, né? Sim. E é interessante observar que línguas diferentes vão ter palavras. Por exemplo, um exemplo que a linguística adora dar: existe uma tribo indígena, aqui no Brasil, inclusive, que ela, para o nosso verde, ela tem 20 palavras diferentes de verde. Né? E aí existe uma língua Inuit, no Canadá, ali o que a gente chama de esquimó, né? Os esquimós, eles têm 6 palavras para branco e neve. Né? Dependendo do tipo de neve, dependendo para que você vai usar, se é neve fresca, se é neve que dá para usar para construir iglu, então você ter mais palavras te dá, e isso é uma coisa muito impressionante, por exemplo, existem pessoas que têm mais facilidade de enxergar cor. Né? Cor é um exemplo que na linguística o povo adora, porque o cor é uma coisa fechada, porque não existe nem... Nós temos palavras para todas as cores, é o que a gente chama de sistema fechado, né? Mas quando você aprende, por exemplo, sei lá, quem trabalha com moda, né? Eles dão palavras específicas para cores diferentes. Eu não sei, sei lá, turquesa, ou, enfim, tem o azul Tiffany. O azul Tiffany é um azul. E quanto mais palavras você aprende de cores, mais fácil fica para você enxergar essas cores diferentes no dia a dia. Você vê como tem uma relação intrínseca, né, íntima, entre a linguagem e o pensamento e a percepção de mundo. Né? E é uma discussão muito séria também em relação a essa palavra e a realidade. Se somos capazes, se a palavra, se o conceito é capaz de descrever com a profundidade necessária a realidade. Né? Quer dizer, o que são os conceitos? O que são as palavras? Como as palavras habitam o mundo? Como as palavras podem significar o mundo? Palavra e coisa, palavra enquanto conceito e realidade. Há uma referencialidade direta? Há uma relação direta? Quer dizer, isso tudo você, inclusive, tem pesquisado aí no seu campo. E interessante, Léo, porque eu sempre te ouvi, sempre ouvi as tuas canções, né? Sempre fui muito fã de tudo que você fez. Só que naquele dia eu descobri um lado do Leonardo Gonçalves que eu não conhecia, não é? Ele falou que nós nos encontramos no Clubhouse, porque a gente estava no primeiro, vou até falar o nome, Boteco Evangélico. Boteco Gospel. E aí alguém falou de análise do discurso, e eu falei alguma coisa de análise do discurso, eu vi que o Leonardo também falou em análise do discurso. Eu falei, Leonardo, você trabalha com... Sim, aí você disse que trabalha com análise do discurso e que o seu mestrado é em um autor muito importante para a gente aqui que trabalha com Bíblia, pelo menos para quem não está preso ao paradigma do método histórico crítico, nós podemos falar um pouquinho sobre isso, que é o Alter, né? Que é o Robert Alter. Exatamente. Quer dizer, o seu mestrado, você está estudando ele, estou até com o texto dele aqui, não sei se é um texto mais antigo, em espelho crítico dele. Olha, eu nem sei quais os livros dele que tem em português, né? O clássico, Esse é o grande clássico.
o grande clássico dele, né, que ele ficou famoso, é esse aqui, né? The Art of Biblical Narrative, de Que tem em português. 1971, que Tem em português. revolucionou. Ah, tem em português. Nossa, precisa até... Tem. Quando for citar, eu tenho que citar Arte. em português, né? Tem. Foi publicada Que bom. uma edição lindíssima, muito bem feita. Eu tinha aqui, cadê? Estava aqui na minha biblioteca. Então, assim, eu imaginei, meu Deus, além de ser um grande compositor, um grande artista, um grande cantor, o cara também trabalha com análise do discurso, depois foi conhecendo um pouco mais. Quer dizer, tá fazendo mestrado, trabalhando com área de Bíblia. Eu falei, irmão, eu acho que nós temos a esperança para o nosso mundo evangélico. Não, mas sempre há, sempre há. Sempre não, há. Eu, na verdade, assim, as pessoas com as quais eu convivo, assim, eu sou quem menos lê. De todas as pessoas da minha convivência mais próxima, eles inclusive me zoam, né? Tem a Terceira Margem do Rio, não sei quantos vocês conhecem, basicamente todos os programas eles estão me zoando de alguma forma. Eu sofro bullying naquele grupo. E a gente faz alguns anos já que a gente não grava mais. Mas realmente é eu, às vezes, em algumas entrevistas já falei, né, que eu sempre gostei de cantar, né, desde a minha adolescência, mas o meu primeiro projeto de vida era realmente trabalhar com literatura, trabalhar com ensino e trabalhar como meu objetivo era realmente o ensino superior, né? Então, eu tirei um tempo, depois que eu me formei na graduação, eu me dei 2 anos, na verdade eu dei a Deus 2 anos da minha vida que eu ia dedicar para a música. Foi quando eu tinha acabado de lançar o primeiro, eu me formei em dezembro de 2001, o meu CD Poemas e Canções saiu em junho de 2002, né? E aí eu fiz um trato com Deus de 2 anos, eu ia fazer 2 anos, me dedicar 100% à música, não acreditando, inclusive, que eu poderia viver da música, porque na época isso era muito, muito, muito mais improvável do que é hoje, né? E aí acabou que eu fiz o meu atalho, o meu detour, né? Acabou se tornando 20 anos já, né? E eu consegui, graças ao meu sabático, foi graças ao meu sabático que eu consegui me organizar de tal maneira. Foi no meu sabático, em 2017, que eu me inscrevi, né, no mestrado na Unicamp e acabei passando, na minha opinião, por pura sorte. Eu não sei até agora como o cara lê alemão, o cara lê alemão, inglês, espanhol, francês. Quer dizer, pesquisa nas bibliotecas do mundo inteiro. Quer dizer, o pessoal está ouvindo o Leonardo Gonçalves cantar, mas não tem noção do intelectual refinado que está por trás dessa música. Ainda não. Muito chão, estou começando, tem muito chão para andar, E eu acho que a intelectualidade, ela não se dá só por títulos, ela se dá por essa capacidade, essa sensibilidade de tratar com os textos, de interpretar a realidade. E confesso, Leonardo, fiquei muito entusiasmado e fui atrás aqui, ouvi mais. Isso me deixa muito feliz, porque é um lugar comum, né? É um lugar comum aí no mundo evangélico, nesse mundo que fala de fala cristã, vamos dizer assim, de gramática cristã, que compreende o valor da fé, do reino, e que pode sim ser uma outra expressão de espiritualidade cristã, pode sim ser uma outra expressão, eu gosto de dizer isso para criar nova narrativa, de espiritualidade evangélica. Hoje nós perdemos aí mais de 2.000 pessoas com essa dolorosa pandemia que nos toma e, ao mesmo tempo, acompanhar tanta insensibilidade e irresponsabilidades, né? Então, e a gente sabe que... Inclusive por nossa parte, né? Inclusive por nossa parte. Por nossa parte. E eu não falo de fora, nem você fala de fora, né? Nós estamos falando de dentro. Exatamente. Tá falando de dentro. De dentro. Então, perdi um amigo, pelo menos online, assim, a gente sempre conversava, o Max Cassim, teólogo, pastor, um camarada muito sensível às questões de justiça social, sabe? Presente nas discussões sobre direitos humanos. Morreu pouco mais de 30 anos. Um atleta, sabe? Lutador, fazia judô, sabe? Corria. Morreu hoje, 4 horas da manhã. Hoje? Foi hoje, Hoje. Meu Deus. Um cara ele entrou nessa estatística. Ele estava. Ele é um desses 2.245, acho que foi o número. Exato. Meu Deus, Kenner. Então, meus sentimentos. Pois é. E era um cara novo. Então não dá para relativizar isso. E eu acredito que o mundo evangélico tem uma importância. A gente transita no espaço acadêmico, você sabe que, por vezes, o nome pastor evangélico, essas coisas, cria uma certa resistência. Eu nunca me furto da responsabilidade de dizer o seguinte: não existe só um tipo de evangélico no Brasil. Sim. Não existe só uma narrativa. E está aqui.
A gente tem aí pessoas que estão propondo novas narrativas e graças a Deus que nós temos nos encontrado, né? E permitido. Eu não acho incrível como as redes fazer sociais, teologia. como são as redes sociais, né? Que coisa curiosa. Eu fiquei muito feliz com isso também. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho importante, enfim, um livro, né, muito conhecido e muito citado, né, que é a República de Platão. A República de Platão, ele coloca o filósofo, o pensador, no centro, né? É claro, ele como pensador, ele vai fazer isso. E eu entendo que a música, que a arte, de maneira geral, ela precisa andar de mãos dadas com o pensamento. Isso independentemente de ser cristão ou não. Na nossa realidade, eu acredito que a melhor arte é aquela que anda de mãos dadas com a teologia, com os estudiosos, porque não tem jeito, eu nunca vou ter... E eu acredito, na verdade, que o papel da arte, o papel do artista, é justamente pegar conceitos complexos e popularizar, porque a arte tem essa capacidade. Então, em algumas músicas, elas têm propostas mesmo teológicas e de popularizar conceitos teológicos. Eu vou dar um exemplo, já que você falou da música, você vai até ouvir essas músicas de um jeito diferente agora. Mas, por exemplo, Mente e Coração. Mente e Coração o assunto ali é tratar como é que funciona a razão e a emoção dentro da experiência cristã. Porque, por um lado, a gente tem pessoas que negam a emoção, e, por outro lado, tem as pessoas que menosprezam, não vou dizer negam, mas que menosprezam, que não dão importância à questão, né, racional. E aí você tem essa briga eterna, né, entre grupos religiosos diferentes, às vezes denominações diferentes, às vezes dentro da mesma denominação, né, que para algumas pessoas o importante é você sentir a presença de Deus. E isso tem o seu valor. E por outro lado, você tem as pessoas, não, isso aí é o emocionalismo barato que tem. E aí eu fiz essa música justamente para tentar unir esses dois conceitos. E no meu conceito na época, eu fiz essa letra em 2006, né? Então talvez eu tenha evoluído um pouco em relação a esse assunto, mas na minha opinião é assim, Deus fala de fato ao nosso intelecto. Né? Mas, quando ele fala conosco e quando nós compreendemos algo, isso gera emoção. As melhores emoções, elas são consequência da nossa compreensão. Então, tipo, caramba, eu entendi um aspecto diferente a respeito do amor de Deus revelado na cruz. Isso vai me deixar extremamente eufórico. Né? E aí eu brinco, a letra toda, ela vai brincar com esses dois conceitos. Aí tem, na ponte que eu vou explicitar isso mais. Que é o quero entender o sentido, quero sentir o entendido. Né? Perfeito. Quero viver minha vida em favor de um motivo que ele transforme minha mente e o meu coração. Né? Porque Deus fala tanto a nossa mente quanto fala ao nosso coração. E a gente acaba limitando algumas vertentes religiosas diferentes, os que focam demais na questão intelectual perdem por não experimentar os sentimentos que a fé pode produzir. Né? E os que focam demasiadamente em um lado, perdem por não ter o outro. E assim, tem várias músicas que eu pego assuntos que são talvez um pouco mais complexos, tento colocar eles na letra, às vezes de uma maneira mais direta, às vezes de uma maneira mais indireta. Essa questão toda do cavodo que eu expliquei está na música Bondade. Bondade é a música, por exemplo, quando Moisés pede para Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu tamanho, o teu peso, Deus responde, não, você vai ver a minha bondade. E aí eu coloquei isso de alguma forma, usei o paralelismo, né, que é um recurso da poesia hebraica bíblica, e coloquei no mesmo lugar da melodia que aparece a palavra glória, no outro verso aparece a palavra bondade. Por quê? E se não me engano, se não estou enganado, foi um paralelismo sinonímico que você fez, não foi? Exatamente. Exatamente. Legal. Agora você falou uma coisa que me é muito cara, assim, né? A relação, o tipo de racionalidade. Porque quando a gente fala assim, a razão e a emoção, a sua canção, ela faz muito bem uma coisa que a literatura nos ajuda a entender. Porque se você tem no mundo, naquele paradigma da modernidade, uma razão, um tipo de razão que nega, por exemplo, o desejo, a intuição, a imaginação, hoje a gente já percebeu, e a literatura nos ajudou muito nisso, nós percebemos que a racionalidade não é simplesmente aquele racionalismo moderno. Aquela perspectiva racionalista moderna é um tipo de
compreensão da racionalidade. A racionalidade no encontro dessa coisa logocêntrica e da experiência da paixão, do amor, do desejo, da intuição, das emoções. Eu gosto muito de um... Superamos o Platão, né? Superamos Pois o platonismo. Superamos o platonismo do corpo ser... Do corpo mal. Ser... Do mal, né? Isso. Porque isso muda até... Porque a gente pega... Enfim, na verdade, essa leitura que o cristianismo fez por muito tempo, de Paulo, é uma leitura grega de Paulo, sendo que Paulo, embora tenha escrito em grego, estava escrevendo dentro de uma mentalidade judaica, né? Isso é muito interessante. Paulo é judeu. Paulo é judeu, quer dizer, Paulo é um judeu apocalíptico, inclusive. Ele está dentro de uma tradição da mística judaica. Você olha lá o Segundo Templo, o período do Segundo Templo, você tem visionários, você tem ideia, você sabe disso, tem gente que vai no céu e volta na tradição judaica, as viagens além mundo. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, narra uma experiência muito parecida. Então, Paulo não é um grego racionalista, como alguns gostam, né? Paulo é um judeu... Tentou dialogar com eles, sim, mas sim. Definitivamente não era. Aí eu gosto muito, Leonardo, de um cara, eu acho que não sei se nós conversamos sobre ele, que é o Michel Maffezoli. Não, isso eu não conheço. Cara, ele tem o Elogio da Razão Sensível. Olha, que interessante título. Elogio da Razão Sensível. Tem em português, inclusive. Tem em francês, mas está em português. E ele vai dizer o seguinte, ele vai cunhar um termo, racio-vitalismo. Ele vai falar de uma razão que é aberta para a sensibilidade. Quer dizer, uma razão que é aberta para a experiência da vida. Então, é uma razão, um tipo de racionalidade que se percebeu frágil para a vida. Então, você agora vai compreender o saber sobre o mundo, que é uma discussão epistemológica, que você explicou muito bem. O saber sobre o mundo não é um saber limitado a um conjunto de conceitos captados por um método racionalista. Não. Você sabe pelo toque, você sabe pelo sentimento, você sabe... O que é o conhecimento, né? Exato. Então, e eu acho que a arte, a literatura nos ensinam muito isso. O Robert Alter nos ajuda muito nisso, né? Muito. Uma coisa que eu queria falar também, que eu estava pensando, né, sobre o que eu vou conversar. Se bem que o papo sempre flui muito bem, né? Mas uma coisa que eu pensei em tocar aqui, que eu acho que está até no tema, no banner, né, que é a questão da interpretação. E aí eu queria desafiar as pessoas que estão nos assistindo, e a você e a mim também, né, para a gente entender que, como que eu vou dizer, na literatura tem um texto muito conhecido de Ítalo Calvino, é um literato italiano. Ele escreveu o prefácio, né, de um livro, na verdade, é um livro dele, mas tem um capítulo chamado Por que Ler os Clássicos? Né? Por que ler os clássicos? Aí tem uma frase que ele diz assim: um texto pode dizer muita coisa, mas ele não diz qualquer coisa. Eu acho que eu queria usar essa frase para a gente introduzir o assunto do que é interpretação e do que é interpretação bíblica. E aí eu queria dar um exemplo assim, bem não pessoal. Você já tem filhos, né, Kenner? 2. A Beatriz, de 9, e o Roger, de 6. Certo, você tem a Beatriz e o Roger. Vamos lá. Isso. Vamos entender a interpretação da maneira mais básica possível. Se você está com o Roger, é Roger, né? Beatriz e Roger? Roger. Tá. Beatriz e Roger. Se você está com o Roger e fala para o Roger, Roger, eu amo Beatriz. Aí o Roger vai virar para você, mas você não me ama? Não foi isso que você disse. Entendeu? Então, assim, não tem... Eu quis dar esse exemplo porque, inclusive na internet, muitas vezes acontece isso. A gente fala uma coisa e a pessoa presume uma outra coisa que não está naquilo que você disse. Entendeu? Agora, é evidente que a interpretação é algo que nós não controlamos. Né? Então, por exemplo, eu gravei as minhas músicas, compus as músicas com objetivo, com pensamento, assim, etc, etc. A partir do momento que eu lanço aquilo para o mundo, as pessoas vão entender do jeito que elas quiserem entender, do jeito que elas puderem entender, do jeito que combina, elas vão reinterpretar aquilo que eu lhes entreguei da maneira que faz sentido para elas. E existem muitas... E eu quero dizer isso por quê? Porque eu quero ainda entrar um pouquinho na questão do Apocalipse, mas eu acho muito importante porque nós, no meio religioso,
principalmente de diferentes denominações ou direções religiosas, a gente tem uma mania de achar que cada texto só pode dizer uma coisa. Perfeito. E, na verdade, a grande maioria dos textos permitem várias leituras. Existem leituras que você não pode pegar um texto e dizer que ele diz o contrário do que ele está dizendo. Isso você não pode fazer. Mas existem, sim, leituras diferentes, possíveis leituras diferentes, e elas não anulam uma outra. E por isso que eu dei o exemplo de você com seus 2 filhos. Quando você diz para o Jorge que você ama a Beatriz, você não está dizendo que você não ama ele. Você está dizendo que você ama a irmã dele, que é uma verdade. E tem todo um contexto para você dizer isso. E mesmo que o texto esteja aberto para essa possibilidade. O texto tem muitas possibilidades, não todas. Exatamente. Diz muita coisa, mas não qualquer coisa. Mas não qualquer coisa. Deixa eu ler um parágrafo aqui que vai exatamente ao encontro que você está dizendo, do Humberto Eco. Nossa. Interpretação e superinterpretação. Olha isso aqui. Olha só, coisa do espírito. Você falou e já está aqui. Ó, olha só. Dizer que a interpretação, enquanto característica básica da semiótica, é potencialmente ilimitada, não significa que a interpretação não tenha objeto e que corra por conta própria. Dizer que um texto potencialmente não tem fim, não significa que todo ato de interpretação possa ter um final feliz. Isso, cara. Maravilhoso, maravilhoso. E eu vou agora dar um texto bíblico que talvez eu vou... É um conceito que está no texto bíblico, mas 1 Coríntios 13, quando Paulo fala, hoje eu vejo em parte, mas um dia aqui, verei como sou aqui eles aqui, ó. Aqui esse é o Roger. Oi, Roger, tudo bem, Roger? Oi. E esse é a Beatriz. Beatriz, você sabe que... Vem cá, Beatriz, você sabe que é o nome da grande paixão da vida do Dante Alighieri. Fala de novo, que ela não ouviu, fala. Beatriz é a musa inspiradora de Dante Alighieri, o que escreveu, né, o famoso Inferno de Dante, né, a Divina Comédia. A paixão e a musa inspiradora do Dante Alighieri foi Beatriz. Foi por isso que você deu o nome de Beatriz para ela ou foi outro Na verdade, não fui tão sofisticado assim, não. Eu fui menos dantiano. Na verdade, Beatriz por conta do sentido. Beatriz é que traz felicidade também. Ai, que legal. Que lindo. Lindo nome. O Roger significa forte, pedra, forte. Olha, já é uma linguista. Que bom. Mas estava falando do texto bíblico. O que a gente estava falando, né, de que existem leituras diferentes porque nós enxergamos partes diferentes. Né? E o Paulo diz isso em 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor, né? Quando ele fala de Deus. Hoje vejo em parte, como em um espelho. Né? As pessoas pensam que o espelho da época de Paulo é o espelho de hoje, que você vê perfeitamente. Na verdade, o espelho na época era uma lata, sei lá, um ferro que era polido, então você não conseguia enxergar plenamente. Né? Hoje eu vejo como um espelho, mas um dia eu enxergarei como sou enxergado por Deus. Né? Então, eu acho muito importante a gente entender que, porque assim, muitas vezes, grandes brigas teológicas, grandes divisões religiosas, elas acontecem porque assim, a minha leitura é essa, a sua leitura não é a minha leitura. E a gente, às vezes, tem a gente acaba sendo simplório no sentido de achar que a sua leitura ameaça a minha leitura. Nem sempre ameaça. Às vezes pode até ser que ameace, mas nem sempre ameaça. Existem leituras, e um exemplo, no próprio livro de Apocalipse, que a gente já vai falar um pouco sobre o seu livro, né, que você está relançando, por exemplo, aqueles 2 capítulos que falam das mensagens às 7 igrejas, né? Aqueles capítulos lá, João está, sim, literalmente falando para 7 igrejas daquele tempo, daquele período. Mas ele não está apenas falando para 7 igrejas daquele local, daquele tempo, daquele período. Então, assim, existe sim aquela leitura, existem várias leituras possíveis, por exemplo, para aqueles 2 capítulos. Existe a leitura cronológica, existe a leitura paralela, não estou dizendo que não existem leituras melhores que outras. Mas como diz Humberto Eco, nem Exatamente. Toda leitura tem um final feliz. Exatamente. E existem leituras mais baseadas no texto, existem leituras menos baseadas no texto. Mas, no final de contas, muitas vezes eu me sinto no cristianismo
né, especialmente no Brasil de 2021, talvez, né, ou no Brasil da minha época, que a gente está... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu lancei um clipe hoje de uma música chamada Oração, que é a oração de São Francisco de Assis, certo? Que nem é dele, inclusive, né? Mas que é atribuída a ele, né? Senhor, faze de mim o exemplo da tua paz. Que é lindíssimo. Linda. O clipe também tem um negócio fantástico. Atualíssima. Mas assim, deu um grande problema no Facebook, principalmente, mas no YouTube também, das pessoas se incomodarem, de eu ter gravado o clipe dentro de uma igreja católica. E eu gravei dentro de uma igreja católica e tem, né, o Jesus Cristo crucificado atrás de mim. E eu sei que para quem é da Assembleia de Deus é um desafio. Eu entendo que é um desafio. Né? E muita gente comentando, até citando aquela música, né? Aquela música que o J. Neto gravou, tão importante. Não creio, num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor, né? Eu creio num rosto, não, eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Então muita gente se incomoda de ver a imagem de Cristo na cruz crucificado. Então muitos comentários assim, essa cruz está vazia, ele ressuscitou. Essa cruz está vazia, ele ressuscitou. E é muito engraçado para mim, eu entendo de onde essas pessoas vêm, qual é a dificuldade, mas por outro lado, os nossos irmãos católicos, eles creem que Jesus Cristo ressuscitou. Eles não negam a ressurreição. É apenas uma questão de enfoque. De fato, com o protestantismo, nas igrejas que existe a cruz, né, que algumas igrejas nem isso não tem. A Assembleia de Deus, de maneira geral, você não vai encontrar uma imagem, uma cruz no púlpito. Nas igrejas adventistas até tem. Talvez as igrejas da Assembleia de Deus aqui no Brasil, tá? No Brasil, sim. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos e na Europa. Mas a Assembleia de Deus nos Estados Unidos e na Europa não são a mesma Assembleia de Deus no Brasil. Não existe ligação. Então, mas no protestantismo, realmente, você vai... Por exemplo, quando eu estou na Europa, na Alemanha, né, que tem o meu padrasto alemão, morei na Alemanha há muitos anos... para você saber se você está numa igreja católica ou numa igreja protestante, basicamente a regra é: se tem Jesus na cruz, é católica. Se não tem Jesus na cruz, então é protestante. E eu entendo que tenha virado um distintivo. Só que a gente precisa entender que é uma questão de ênfase. Não é porque não é porque os nossos irmãos católicos têm a ênfase na cruz de Cristo, na crucifixão de Cristo, e nós na ressurreição, que eles neguem a ressurreição e nós negamos a cruz, entendeu? Então, eu estou dando isso como um exemplo palpável da gente entender que leituras diferentes são possíveis e podem coexistir. Nós não negamos o sangue do Cordeiro derramado na cruz na sexta-feira à noite, embora nossa ênfase seja no domingo de manhã da ressurreição, mas... E nem eles negam com a ênfase maior na cruz, no sacrifício do Cordeiro. Eles não negam a ressurreição, né? Uma coisa não anula a outra. Existem, são ênfases diferentes, mas são leituras que perfeitamente podem coexistir. Outras talvez tenham mais dificuldade de coexistir, mas essa é uma leitura que perfeitamente pode coexistir. O teu exemplo aí, eu acho que aponta para uma coisa interessante, né? O lugar de onde essas pessoas leram o teu texto. Quer dizer, olha só, você produz uma canção, que é uma canção que está lidando com uma poesia antiguíssima, importantíssima para a tradição cristã. Inclusive de uma época que nem existia igreja protestante. Então essa oração de Francisco, que não é de Francisco, mas essa oração é de uma época que nem existia protestantismo ainda. Só existia uma igreja cristã nessa época. Mas prossiga. Não Exatamente. E aí você está no espaço religioso, que esse é o tema, né? O espaço religioso cristão, quer dizer, apresentando uma canção, um texto, que tem o objetivo de tratar questões essenciais da fé. Aí o lugar de onde eu leio me faz perceber neste texto o que o texto não tem intenção de visualizar. Quer dizer, você não tinha interesse de fazer uma discussão sobre o lugar da Igreja Católica em relação à Igreja Evangélica. Você não está aqui ecoando intertextualmente aquela canção que te citaram, mas o lugar anticatólico, de certa forma, um lugar que pouco dialogal, que se estabeleceu no nosso mundo evangélico brasileiro, importante dizer, brasileiro, faz com que o teu texto agora, você tenha que gastar um tempo para explicar o que não é o objetivo do texto. Quer dizer, aqui é um ponto, Léo,
Mas o eu lugar das preciso nossas fazer um leituras. parênteses, mas eu preciso fazer um parênteses e preciso admitir, porque, na minha opinião também, a arte ela tem uma frase que é do Charles A. Cruz, mas que ficou famosa pelo grafiteiro Banksy. E essa frase é como, inclusive está na minha descrição das redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em todas as redes sociais, porque ela é um lema para mim, né? A arte ela existe para confortar os perturbados e para perturbar os confortáveis. Perfeito. Né? E é a minha leitura também do Ministério de Cristo. No Ministério de Cristo eu traduziria. O Ministério de Cristo existiu para incluir os excluídos e para questionar as autoridades que excluíam. Né? Então, eu admito, eu não estou dizendo que meu objetivo era causar, mas eu queria sim, e quero sim, com essa canção, com esse... Eu quero... Eu caí por um momento. Eu quero sim desafiar os conceitos e os preconceitos que eu sei que existem. Então, assim, eu não fiz completamente na inocência, eu fiz sim com a intenção, não que isso virasse o assunto principal, de maneira alguma, mas que isso... porque, assim, a oração é linda, né? O clipe ficou bonito e ficou maravilhoso. Voltei. Eu achei aquele clipe maravilhoso. Deu uma caída na sua voz de novo. Voltou. E de alguma forma... eu acho que é importante. Eu acho que, de uma maneira tangencial, eu acho sim importante a gente desafiar um pouco o status quo, e eu acho que a arte tem essa função também. Mas dentro do exemplo que você disse, que o texto muda baseado do ponto de vista de quem lê, eu gostaria do lugar, eu gostaria que você falasse um pouco de que maneira se influencia a interpretação bíblica, que é a palavra que a gente usa para interpretação bíblica, hermenêutica. De que maneira de que maneira... Eu queria deixar você livre para falar sobre interpretação bíblica, sobre de que forma a gente é influenciado, de quais os perigos disso, mas também quais as vantagens. Eu queria deixar você livre para você falar um pouco disso. Isso é bom demais falar, e nós conversamos bastante sobre isso aquele dia. Eu acho que o povo precisa ouvir, graças a Deus por esse tipo de oportunidade. Conversei sobre isso esses dias com o Felipe dos Anjos, nós fizemos um podcast, e nós trabalhamos esse tema. Veja, antes, deixa eu só falar um negocinho aqui, um parênteses, assim. Agradecer a editora Recriar, né? Agradecer a editora Recriar, porque ela tornou possível também, ela nos ajudou nesse processo aqui. A editora Recriar tem feito um trabalho maravilhoso, publicado livros, assim, importantíssimos. Não sei se você tem acompanhado... E desafiadores. Não sei se você tem acompanhado o trabalho da editora Recriar, Leonardo, mas o Iago e a equipe é uma equipe séria. Eu te recomendo, depois entre lá, procure a editora Recriar. Não, eu comecei a seguir. Comecei hoje já a seguir no Instagram, né? Que eu vi o tipo de livro que eles estão lançando. Como eu estava divulgando, eu taguei eles, aí eu entrei para ver, já comecei a seguir o Instagram. Cara, eles estão publicando tanta coisa boa. O James Cone acabaram de lançar agora o James Cone. Quer dizer, tem muita coisa boa. Eu recomendo que vocês entrem lá, e muita teologia boa. Teologia, ciências da religião, história, etc. Veja, eu vou dar um exemplo bíblico para começar sobre isso. Quando Paulo, em Gálatas, cita Gênesis sobre Sara e Agar. Se você observar como ele faz esse trabalho, ele mesmo admite, é uma alegoria. E Paulo vai fazendo uma estrutura de interpretação que lembra muito o Midrash, né? Judaico. E o lugar de Paulo, quem é Paulo? Paulo é um judeu que descobriu o Messias, e agora ele vai ler Gênesis a partir deste lugar. Então esse lugar, de alguma forma, ele funciona como uma mediação para o texto. É tanto que se você der uma olhada, se nós dermos uma olhadinha com calma no texto, né, de Gálatas, ele não termina, né? Ele só vai até aquela parte, quando Agar é expulsa. Ele não diz que ela também foi abençoada, porque o lugar de onde ele lê e o interesse de leitura que ele tem determinam, inclusive, como ele vai tratar o texto. Então eu preciso agora ler Paulo com um olhar crítico, não desconsiderando Paulo, não é isso. Lendo e entendendo o que Paulo está fazendo, né? O horizonte teológico que determina a leitura de Paulo. Isso acontece com todos nós, não aconteceu só com Paulo, acontece com todos nós. Só que Paulo fica nos limites do texto. Então, Leonardo, assim, nós temos que admitir, primeira coisa, ninguém lê o texto de lugar nenhum. Todos lemos de algum lugar, e as leituras
são sempre políticas. Em que sentido políticas? Não de política partidária. Ela tem interesses, ela tem desejos, ela tem memórias, ela tem história. É o ser na história que interpreta o texto. Então, não dá para fugir disso. Ela tem expectativa, ela tem anseios. Anseios. É aí que entra a relação madura, primeiro, de análise do lugar de onde lemos. Análise crítica, a primeira análise crítica de onde estamos lendo. Sabe por quê? Eu gosto sempre de repetir isso, né? A Bíblia, ela foi lida pela Ku Klux Klan e por Martin Luther King, a mesma Bíblia. A mesma Bíblia. A mesma. Ó, eu tô pegando um livro aqui, que é a tese de doutorado do Tiago Arraes. Olha que Deixa coisa. eu baixar de novo. A tese de doutorado do Tiago Arraes, é que eu levantei para. A tese do doutorado de Tiago Arraes é um estudo sobre a influência filosófica. Não, peraí. Um estudo sobre as influências de pressuposições filosóficas relacionadas à noção de Deus e o homem dentro da interpretação do livro de Êxodo. Isso Perfeito. Que você acabou. Ele tentou. Essa é uma tentativa e assim, é importante falar que é uma tentativa porque a gente nunca vai conseguir plenamente. Mas ele tentou desconstruir as próprias pressuposições nossas do Ocidente do ano 2000 ele terminou o doutorado dele em 2015, ele defendeu a tese em 2015. Nós, no século XXI, no Ocidente, quais são as nossas pressuposições e como que a gente vai se despir na medida... Ele faz um trabalho de desconstrução e da gente se despir das nossas pressuposições para, a partir daí, a gente tentar se encontrar com o texto. E aí que entra... Pode falar. Desculpa ter interrompido. Pode falar. E aí... Não, e aí existem metodologias diferentes de como a gente vai fazer para ler o texto. E essas metodologias diferentes são epistemas diferentes, são epistemologias diferentes de como você vai entender o que é texto, o que é sujeito, o que é interpretação, o que é leitura, o que é mundo, o que é homem, etc. O que é Deus, né? Que no caso ele se especificou, né, para a relação do homem com Deus, né, dos quais são as pressuposições filosóficas. Essa tese ele defendeu num curso de filosofia, no pós-graduação de filosofia? Não, é um PhD, né? Então e nos Estados Unidos tem essas distinções, né? Tem o PhD nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Okay. Ele não, inclusive, não tem traduzido. A gente está tentando convencê-lo a permitir que a gente traduza o doutorado dele para lançar, mas por enquanto ele tá reticente porque ele já tem vontade de reescrever tudo. Mas é sempre assim. A minha tese, olha só, o meu livro de Apocalipse, sobre Apocalipse, que é a tentativa de aplicação dessas ferramentas das teorias da linguagem, ele era resultado da minha tese, esse livro, né? Sim. E eu estou revisando aqui, porque eu preciso revisá-lo para essa nova edição que vai ser publicada. A vontade que eu tenho é falar, Diago, vamos começar de novo? É complicado. Mas um dos epistemas que é legal, que é interessante, que eu sei que você gosta e que eu gosto, é justamente a proposta do Robert Alter, que é de narrativa bíblica. Por quê? Porque assim, tudo é muito abstrato, muito pouco palpável. Quando você entra nessa questão de interpretação, e no meu bate-papo com o Pondé, até rolou isso, né? Porque chega uma hora que chega o desespero, né? Então, o que é sabível? Né? Se tudo é interpretação, o que se pode conhecer? O que se pode saber? O que isso diz respeito ao conhecimento? E aí, esse método narrativo bíblico, ele vai tentar criar uma âncora, algum lugar no qual você pode fundamentar. Que é a questão uma crítica, que é a questão de gênero literário, vai te ajudar. Nossa, o gênero literário, normalmente esse tipo de gênero literário dentro da Bíblia Hebraica ou dentro do Novo Testamento vai usar esse tipo de recurso. Então, quando ele usa esse recurso, é por causa disso. Então você vai determinar gênero literário, repetição de palavras, anúncio de enredo, né? Tem esse livro, inclusive, tá aqui, esse livro que a gente da Terceira Margem do Rio traduziu e publicou, chamado Anúncios de Enredo em Gênesis, em que o Lawrence Turner ele pega o método do The Art of Biblical Narrative e aplica para o livro de Gênesis. E é muito interessante como o narrador, porque é que detalhe, o Robert, o que ele trouxe para nós? Era algo que já existia, né? Ele não inventou isso, mas ele trouxe para nós, organizou para nós a figura do narrador.
Porque isso é uma coisa muito importante. Na inspiração bíblica, como nós cremos, não é psicografado. Antes dele, né, o Auerbach também ajudou muito com o Mimesis, né? Ele ajudou muito, que ele faz uma análise dos personagens bíblicos, que é uma coisa muito inovadora, né? Sim. Sim. Só que a figura do narrador, com intencionalidade, que de propósito repete certas palavras, porque assim, a Bíblia ela não foi psicografada, né? A Bíblia ela não foi, a inspiração ela não foi verbal, né? Deus não ditou palavra por palavra. Deus inspirou os profetas, né? Isso até segundo o texto de 2 Pedro. Quando Pedro vai falar sobre inspiração, ele explica que ele inspirou. Mas o profeta no Antigo Testamento, a mensagem é de Deus, mas a forma de apresentar a mensagem é o profeta. O profeta vai decidir qual a entonação que ele vai dar. O profeta que vai decidir e que palavras ele vai utilizar para levar a mensagem que Deus pediu para ele levar para o rei ou para o Nínive. Então, e a gente vê isso em Jonas. Em todos os profetas, né, a gente vê o livro de Jó, quando a gente fala tanto do livro de Jó, quando você olha Jó, e Jó é muito importante para as teorias literárias, né? Porque ele tem uma estratégia de construção de personagem. Os personagens falam todos na mesma ordem. Há uma teologia que conduz a maneira literária de produção. Ficar discutindo, Jó é histórico, Jó não é histórico. Esse tipo de discussão, para essas teorias que está apresentando, não cabem. Não importam, na verdade. Não importam. O que importa é o que o texto está, através dos seus recursos literários. Ele pegou uma coisa, porque uma coisa interessante no Robert Alter é que ele não é teólogo por propriamente dito, né? O doutorado dele foi sobre Baudelaire. O PhD dele foi sobre Baudelaire. Ele vem da teoria literária moderna. Aí ele pegou todo o epistema, todo o arcabouço, né, de como você vai fazer análise literária e aplicou para a Bíblia. Não, nós temos um narrador aqui. Ele está repetindo essas palavras aqui intencionalmente. Isso aqui não está aqui por acaso. E ele está, através desses recursos, e isso é uma coisa muito bonita que ele vai levantar. Ele não é o primeiro, mas que ele vai levantar, é que o julgamento moral de 90% das histórias bíblicas, quem faz é você, quem faz sou eu. O autor ele não faz o julgamento moral, ele narra, e nós é que vamos julgar se aquilo que foi feito está certo ou está errado, se aquela ação foi boa ou se foi ruim. Né? Existem exceções, mas a grande maioria das narrativas bíblicas, cabe a nós, os leitores, preenchermos as lacunas que foram deixadas de propósito, para que nós nos envolvêssemos com o texto, para que o texto gerasse uma resposta em nós. Isso vai ser fundamental para aquilo que nós vamos conhecer depois, né? Como estética da recepção, né? Quer dizer, a obra ela deixa espaços que o leitor preenche. Tem um cara que eu trabalhei com ele na época do meu doutorado, que é o Yuri Lotman. Ele é um semioticista russo da escola de Tartu, Moscou, que ele trabalha o conceito de texto, Leonardo. Você tem que ver o conceito dele de texto. Ele tem outra coisa chamada de semiosfera, que ajuda muito para quem quer trabalhar com texto e os textos da cultura, né? E ele diz o seguinte, ele tem um artigo que ele escreve a respeito da leitura do texto. Ele vai dizer assim: quanto mais o texto é lido, melhor. Com certeza. Uma exegese, uma interpretação positivista, dizer não, quanto menos eu leio, né, descubro a verdade do texto, acabou. Ele não. Exatamente, não. Por quê? Porque quanto mais eu leio, no sentido de quantidade, mas no sentido de leituras diferentes. Porque cada leitura é uma nova leitura. Né? E isso em qualquer livro. Porque é um mudo. Gente, vou até usar um negócio simplista. Sei lá, não sei se já aconteceu com vocês. Vocês estão lendo, não estou falando agora de filosofia. Vou falar de literatura. Você está lendo as Crônicas de Nárnia, certo? E aí você está lendo das Crônicas de Nárnia, que eles estão lá naquele país do gelo, certo? Só que você está lendo esse livro no Ceará, num calor de 38 graus, entendeu? É difícil essa leitura. É difícil essa leitura de você se transportar, você está morrendo de calor, entendeu? Se você lê esse livro no Ceará, e se a mesma pessoa lê esse livro, sei lá, na Suíça, a sua leitura, sei lá, no inverno, a sua leitura, a sua experiência de leitura e o que você vai extrair da sua leitura vai ser diferente. Não vou dizer que vai ser fundamentalmente diferente, mas vai ser diferente, porque cada leitura é uma leitura. Então, se você lê sei lá, O Pequeno Príncipe, você lê é um livro que você pode ler já com 10 anos de idade, você já pode ler O Pequeno Príncipe. Se você ler com 10 anos, você vai ter uma leitura. Se você ler ele com 50 anos, você vai ter outra leitura, que vai ser diferente. E elas não...
E isso é uma coisa, né, que eu vou bater nessa tecla de novo. São leituras que não se anulam, são leituras que se complementam. E é nesse sentido também que eu entendi essa frase que eu acabei de ouvir, né, que você falou desse russo aí, que quanto mais leituras, melhor. Não é pior para o texto, é melhor para o texto. Por quê? Essa abertura que você indicou do Walter, essa abertura, ela exige preenchimento. Só que esses preenchimentos são feitos historicamente. O contexto desse leitor é o que preenche esses vazios deixados pelo texto. Então, quando eu leio aqui, em Vitória, Vila Velha, dentro de uma série de questões memórias, esse texto, e outro lerá daqui a uns anos, as perguntas, as ânsias. A gente costuma usar a expressão, a Bíblia se renova a cada manhã. A gente ouve isso sempre das pessoas. Mas por que ela se renova a cada manhã? Porque a Bíblia é texto literário. Então ela deixa essas aberturas que agora, na intuição da fé, na experiência da fé, em lugares diferentes, em momentos da vida diferentes, eu vou para esse texto diferente, eu vou para esse texto e esse texto vai dizer algo novo. Por que ele vai dizer algo novo? Porque eu tenho perguntas diferentes, porque eu tenho preenchimentos diferentes. Isso só mostra como essa expressão teológica, piedosa, a Bíblia se renova toda manhã, só confirma a Bíblia como literatura. Que é difícil para algumas pessoas aceitarem. Porque... E a gente entende, porque assim, existe uma necessidade humana também de ter convicções e certezas imutáveis. E aí é muito importante a gente também fazer essa... mas Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que você diria para a pessoa que, depois de tudo que a gente está falando aqui, te falar isso? O que você responderia? Eu diria o seguinte, Deus não muda, mas eu sim. Exatamente. Os meus olhos alinhados. Os meus olhos mudam. Não é? A minha percepção da vida muda. Graças a Deus por isso. E foi a partir daí que Deus escolheu relacionar-se conosco. O que é o texto bíblico? Cara, o texto bíblico é um monumento de experiências na história do povo que quer entender Deus. É por isso que dentro do próprio texto bíblico você vai encontrar teologias diferentes. A Bíblia Olha, não que é... desafio. Vai. Fala mais disso aí. Teologias diferentes na mesma Bíblia? Na mesma Bíblia. Dê um exemplo que seja fácil das pessoas entenderem. Vamos lá. Jó e o livro dos Salmos. Jó e Provérbios. Provérbios e Salmos estão aqui. Ageu também pode entrar. O que é o justo? O justo é o que se dá bem. E o ímpio? Se dá mal. Óbvio. Se então esse cara está se dando mal, ele é ímpio. E se ele está dando bem? Ele é justo. O Salmo 1 e tantos outros. Quer dizer, essa é a velha dos discípulos, né? Quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais? Essa a teologia. É esse epistema teológico que estava guiando os discípulos naquele momento. Vai. O pessoal que trabalha com história vai chamar de velha sabedoria, que é uma sabedoria muito próxima do Egito. O Egito tem os provérbios com a mesma lógica da retribuição. Né? Quando você pega Jó, você percebe uma crise dessa velha sabedoria, uma crise tensa. Por quê? Porque o justo também sofre. O ápice disso é Eclesiastes. Porque Eclesiastes vai chegar à seguinte conclusão: justos e ímpios vão para o mesmo lugar, sofrem do mesmo mal. Qual o mal? O mal da existência, porque a vida é dor. Então veja só um negócio desse. Você tem duas propostas teológicas, duas perspectivas da sabedoria em diálogo. Aí alguém diria o seguinte, isso eu discuto muito na minha disciplina aqui, Introdução à Bíblia, né? Então a Bíblia não presta, porque ela tem muitas teologias. Nós cremos num Deus de Babel. O homem quis monofonia. Deus propôs a polifonia. Olha só que bonito. Não é? Quer dizer, a Torre de Babel não é uma simples punição de Deus. A Torre de Babel é a expressão do que há de mais bonito em Deus. Os homens queriam subir até os céus com uma única voz. E para controlar o acesso, né? Exato. O desejo ali era também de controlar o acesso. É querer determinar quem tem acesso a Deus. Como vai ter esse acesso, a gente precisa controlar. Né? A voz. Não pode deixar Deus reinar. Porque uma voz... Qual que é o grande desejo de todo sistema autoritarista? Ou autoritário, né? Qual que é o grande projeto? Uma voz só. Porque as outras... todos iguais. Todos e pensando iguais, todos agindo iguais. E o que eu faço com as vozes que desentoam?
eu jogo fora, eu mato, eu persigo. Aí nós temos a história da perseguição cristã, que é um exemplo para que a gente tenha vergonha e aprenda com ele também. Sim. E aí você vem Deus na narrativa de Babel, da Torre de Babel, e diz assim, não, eu não sou o Deus que tem uma voz só. Para chegar até mim, inclusive, multipliquem-se essas vozes. Então, quer dizer... Pode falar, desculpa. Que o capítulo começa com um mandamento divino, né? Para as pessoas se espalharem pela terra. E aí eles decidem não se espalhar, decidem ficar numa mesma cidade, construir uma mesma torre. E aí, inclusive, inclusive para nós linguistas, seria até pecado falar que esses montes de língua é uma maldição. Não é uma maldição, gente. Jamais! A coisa mais maravilhosa do mundo são as línguas diferentes, as línguas majoritárias, as línguas minoritárias. E, enfim... cada vez, infelizmente, temos menos línguas, né? Com o avanço da globalização, do digital. Várias. Hoje temos. É uma coisa interessante. Hoje temos aproximadamente 7.000 línguas e dialetos, né, no mundo. Aproximadamente isso aí. E a gente pensa que a maior variedade de línguas é na Europa, porque a gente ainda é muito eurocêntrico. Sendo que, na verdade, a Ásia, só na Índia tem 1.000 línguas. Só no país Índia tem 1.000 línguas entre línguas e dialetos, né? Então, essa multiplicidade, e como a gente até falou bem no começo, como a língua ajuda a gente, ou não é nem ajuda, ela determina a maneira com que a gente vai enxergar o mundo. Só o fato de existir esse tanto de língua é a prova de que existem muitas maneiras de ver o mundo, muitas maneiras de enxergar o mundo, e não só por causa das línguas, mas por causa das experiências de cada um, como isso vai influenciar a literatura. Mas deixa eu te desafiar mais uma coisa para você falar um negócio. E a intenção do autor? Não é importante a gente descobrir o que o autor quis dizer? Aí é uma questão. O que nós entendemos por autor? Nossa, aí é verdade. Vamos problematizar o autor. Autor enquanto um sujeito histórico por trás do texto, eu só poderia chegar até ele se eu me fantasmagorizasse, se eu me anulasse, se os métodos que eu uso fossem capazes de me levar ao passado sem que eu contribua, se eu me anulasse totalmente. Isso é impossível. Então, o que nós temos do autor? O autor é o que o texto me permite acessar. Os limites do autor são os limites do texto. Aqui é uma crítica que a gente às vezes recebe, porque gosta de trabalhar essas teorias literárias. Vocês não estão preocupados com a intenção do autor. Não é isso não. Não é isso não. O autor histórico, obviamente, não está com a gente mais. Né? Eu vou mais longe, Kenneth. Mesmo que ele tivesse, vamos lá, você é autor de um livro, e eu vou conversar com você sobre o seu livro. Você tem controle do seu texto? Você tem controle do que você diz? Você Jamais. Tem consciência plena? Por isso que a epistema é tão importante. Nós não cremos mais no ser humano positivista. Você não tem controle do que você está dizendo. O significado também lhe escapa. E mesmo você falando sobre o seu livro, você não sabe tudo que o seu livro diz, porque a gente não tem essa autonomia, a gente não tem esse conhecimento pleno, a gente não tem esse controle pleno. Não faz parte da existência e da experiência humana esse nível de controle de consciência, entendeu? Então, parte daquilo que você diz sem querer. E acontece conosco toda hora. Quando você, principalmente para quem é casado, e o que você não diz, né? Como a análise dos discursos exatamente. Há muito do que eu não digo. Faz parte do que eu estou dizendo. Aquilo que isso na narrativa bíblica é importantíssimo. O que não, por exemplo, uma coisa curiosa, praticamente nunca na Bíblia você vai ter descrição física. Na nossa literatura hoje, né, ocidental, moderna, né, ou pós-moderna, como você quiser, a gente, né, sei lá, Senhor dos Anéis, que é um livro que eu gosto muito. Tem muita descrição de pessoas, fulano tinha cabelo assim, tinha pele assim, era alto, a voz dele ressoava e tal. Vai descrever paisagens, não porque a paisagem era assim, porque as árvores tinham essa altura, tal. Na narrativa bíblica isso praticamente não existe. Praticamente não existe isso de você descrever personagem. Toda vez que tem descrição do personagem, isso é um
anúncio de enredo, volto para esse livro aqui. É um anúncio de enredo, ele está te avisando. Por exemplo, quando a história famosa de Absalão, Absalão vai falar do cabelo dele. Por que vai falar do cabelo dele? Porque no final da história é importante o detalhe do cabelo dele. Né? Então, essas ausências são muito interessantes. Então, por exemplo, vai dizer que Davi era formoso. Por que? Não, vai dizer que José era formoso. Por que vai dizer que José era formoso? Vai falar lá uns capítulos antes. Porque depois vai ter um episódio com a mulher de Potifar. Entendeu? E aí, na interrupção, aí tem a interrupção da história de José com a Tamar e Judá. Por quê? Porque Judá, ele é o oposto de José. Né? Enfim. Muitos detalhes interessantes. Não, eu colocaria uma pitadinha aí, botaria mais pimenta nessa discussão, assim, Leonardo, porque tem textos bíblicos, inclusive, que em seu enredo nos convidam a participar dele. Dois exemplos. O último capítulo de Atos dos Apóstolos e a história de Jefté. Por quê? Explora. Vai. Explora aí, vai. Jefté é aquele juiz que promete que vai sacrificaria a primeira coisa que encontrasse quando voltasse da guerra, caso Deus o abençoasse. Isso. Aí a gente fica perguntando assim, mas ele matou ou não matou? Ele sacrificou a filha ou não sacrificou? A estrutura do texto, e ela é muito parecida com outros textos do mundo antigo, ela não está querendo que você se preocupe com sacrificou ou não, porque não seria um problema no mundo antigo uma coisa como essa, para começar. Mas ela está preocupada em te fazer participar do drama de Jefté. Quer dizer, que ecoa o drama de Abraão, né? Exato. Soren Kierkegaard nos mostrou muito bem isso, né? Em Temor e Tremor. Quer dizer, ele está te convidando para quê? Para que você participe. A ideia é, olha o drama que é, não é? Olha o drama que é ser fiel a Deus, ao projeto de Javé. Aí, então, assim, e olha que perigo prometer. Olha que perigo fazer voto. Que perigo. É isso aí. Aí a ideia é como numa peça. Porque você e eu, que assistimos peças, filmes, há muitos filmes e peças que estão, a maioria, né, te convidam assim para que você participe. Os bons. Eles querem que você preencha, eles querem que você participe. Eles querem que você chore com o ator, com o personagem. Eles querem que você tenha medo. Quer dizer, como você caracteriza um filme de terror? Não é aquele que é só grotesco, mas é aquele que te faz tremer diante das imagens. Então, o Jefté ali, ele teve um drama. E esse drama, a Bíblia fala assim, ó, participe do drama com ele. Quer dizer, ele está convidando para você construir o texto. E no final do livro de Atos dos Apóstolos, e aquele trabalho. E Lucas é um literário. Cara, Lucas é um cara que faz literatura. É esse o ponto. Exatamente. Com certeza. Olha que coisa bonita isso. Olha que enredo bonito. Jesus é cheio do Espírito. Ele é o profeta do Espírito. Diferente dos outros evangelhos. Em nenhum outro evangelho Jesus é isso. Ele não só cheio do Espírito, além de ser cheio do Espírito, ele é cheio do Espírito para o povo. Então, Jesus cheio do Espírito é aprisionado que é liberto, é gente sem valor que ganha valor, é o profeta. É o mais inclusivo. É o mais inclusivo. Tanto que é em Lucas que tem o episódio que os discípulos de João Batista são enviados a ele e falou: és tu aquele que esperávamos? E a resposta de Jesus é clara. Olha, os cegos veem, os mudos falam, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Aí veja isso aqui. Aí ele vai, no final do capítulo do livro de Lucas, ele diz, esse Espírito agora é derramado sobre os discípulos. Aí vem Atos. Esse Espírito, a mesma força do Espírito cai sobre a igreja. Aí se Jesus é o Messias profeta, agora a igreja se torna uma comunidade dos profetas no mundo. Aí você tem vários profetas com o mesmo modelo. Paulo, Estevão, Filipe, e vai. Pedro chega no final, ele não termina. Ele fala assim, ó, e agora? E vocês? Querem fazer parte disso também? Então, a pergunta aqui não é se é histórico, se não é. A questão aqui é outra. Eu acho que fazer com a Bíblia aquilo que ela não quer. Ela é um trabalho literário bonito. E ela tá convidando a gente, ó, vem pra cá, participa desse enredo, faça a história com a gente. E que história é essa? É a história de um espírito que é derramado sobre a igreja e que pode ser sobre você também, para que você seja um sinal de justiça, de direito,
de excluídos que são incluídos, da possibilidade das muitas vozes coabitarem, porque a glossolalia é isso. Quer dizer, não é ser inteligível por conta de uma voz só. Há inteligibilidade nas muitas vozes. Glossolalia é a radicalidade da voz que não é autoritária, que não é única. Glossolalia é o ápice disso. Isso é muito interessante. Isso é o ápice disso. Quer dizer, o que é glossolalia? É o fim da linguagem monofônica, no seu ápice. Por isso que é igual a Babel. Você vê que essa relação é uma relação imaginária. E o texto está te convidando a fazer parte do enredo. Outro exemplo, que é o que de alguma forma me interessa muito, Apocalipse de João. Se você olhar o Apocalipse de João, a abertura dele é o seguinte: bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Então, ouvir são muitos. A leitura, então é um texto litúrgico. E é interessante, porque o texto todo é passado por hinos. No meu texto eu até mostro isso. Há uma série de hinos, Leonardo, que servem como fio condutor do Apocalipse. É um texto litúrgico. Por quê? Porque na leitura pública, ínica, o povo entra no enredo. E isso não é estranho para a literatura judaica. Lá em Qumran tem os cânticos dos sacrifícios sabáticos, que eram lidos e imaginativamente as pessoas participavam, os judeus participavam do culto com os anjos, cara. Aí, olha o que o Apocalipse está fazendo. Está convidando os seus ouvintes a serem entronizados junto com Cristo. A entrar no drama de João, que vê os 7 selos que ninguém pode abrir. Que ninguém pode abrir, que nem é digno de abrir. E aí ele chora. Ele está chamando a gente para perceber a soberania do Cordeiro, que é soberano não porque mata, é soberano porque morre. Então, assim, aí você tem as testemunhas debaixo do trono que clamam por justiça, nós clamando por justiça. Então, a Adela Collins, eu vou falar até em catarse, é um tipo de leitura que você vai fazendo com o texto e você vai entrando no enredo. E me parece que o próprio livro do Apocalipse pretendeu isso. Literatura, cara, literatura profunda. Quer dizer, tirar isso da Bíblia é empobrecer demais. É diminuí-la. E é uma piedade pervertida, como diria o nosso amigo Ricardo. Que diminui a Bíblia e diminui a gente também, né? Quando a gente tira a nossa participação, quando a gente não admite a figura do narrador, a gente também tira a nossa participação. Aí fica uma leitura dogmática, fica uma leitura monolítica, e isso acaba nos diminuindo o plano de Deus para a gente, que somos imagem e semelhança dele, né? E sei lá, eu acho isso muito importante, eu não consigo frisar isso suficientemente, que as diversas leituras não precisam necessariamente, e em sua maioria não representam ameaça uma às outras, né? E é importante a gente entender isso. A gente pode entender isso no individual e a gente pode entender isso no coletivo. No individual, por exemplo, a maneira que eu entendia, sei lá, Lucas 15, a história do filho pródigo, quando eu tinha 15 anos de idade, 17 anos de idade, ela não anula a minha leitura desse texto hoje, que é definitivamente diferente do que quando eu tinha 15, 16, 17 anos de idade. Ela não é uma ameaça àquela, ela é uma outra leitura que carrega outras experiências, né? Agora, sim, sempre quando a gente diz isso, que as leituras não ameaçam, mas as outras, repito, né, o que você leu em Humberto Eco, que eu citei, do Ítalo Calvino, um texto pode sim dizer muita coisa, mas não pode dizer qualquer coisa, e principalmente não, e aí eu vou até usar uma expressão aqui, quando você pega um texto bíblico e tenta forçar esse texto a dizer o oposto do que ele está dizendo, isso é o que a gente conhece hoje como apropriação cultural. Quando você pega um texto, quando você pega um texto e ouve isso, e foi feito isso com a Bíblia, muitas vezes o Ku Klux Klan fez isso com a Bíblia. Continua fazendo. E continua fazendo, entendeu? E a gente precisa cuidar e pedir misericórdia a Deus para que a gente não faça.
Porque todos nós estamos suscetíveis a usarmos o texto para ele dizer o contrário do que ele está dizendo. Então, por exemplo, e você usar um texto para anular outro texto. E ainda tem gente que faz, sei lá, a gente tem praticamente a função do profeta na Bíblia hebraica é questionar a autoridade, questionar o poder instituído. Aí a gente pega Romanos 13 e quer invalidar todos os profetas, né? Que todas as autoridades são instituídas por Deus, que você precisa respeitar. E a gente pega um texto de Paulo para destruir a figura do profeta na Bíblia hebraica, que é uma figura importante, né? E não podemos fazer isso. Porque por isso que é importante a gente se questionar o que as palavras significam dentro daquele contexto, para aquela época e também para nós hoje. Por exemplo, no livro de Jó, no final do livro de Jó, está escrito, né? E Jó nunca blasfemou contra Deus. O que texto quer dizer com a palavra blasfemar? Porque tem uns negócios lá que Jó fala uns capítulos mais cedo, que ele se eu falar hoje... ele amaldiçoou o dia que nasceu, ele chama o Deus para um tribunal. O gênero literal. Deus é injusto. Ele diz que Deus é injusto. Ah, se pudesse haver juiz entre ti e mim. Né? Isso é o prefácio de um dos textos mais lindos, que é Jó 19. A gente só lê aquela parte bonita. Eu sei que o meu Redentor se levantará. Os 5 versos antes, Jó está falando, que pena que não tem um juiz entre você e eu, falando com Deus. Que pena que não tem um juiz entre você e eu, porque daria razão para mim e não para você. Porque você está errado, você é injusto. Né? No nosso contexto hoje em dia, opa, isso é blasfêmia, tá errado, não pode falar isso. Só que para o livro de Jó, isso não é blasfemar. Né? E a mesma coisa, tipo, o que é desrespeitar a autoridade em Romanos 13? Desrespeitar a autoridade é aceitar tudo que a autoridade instituída por Deus faz, é não questionar a autoridade, é apoiar a autoridade, ela mesmo quando é uma é autoridade injusta, mesmo quando ela Hitler. Então, Hitler era mais... Quer dizer... É que eu não gosto de usar Hitler porque é apelação, né? Apelação da apelação, né? Tipo, mas mesmo em casos... Mesmo um político que você acredita ser razoável, né? Você tem 1000 textos. Você tem 1000 textos na Bíblia que falam do cuidado com o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. Você tem 1000 textos, milhares de textos que falam que nós precisamos, né, cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre, que é o quarteto da vulnerabilidade, né, que a gente até chama. Perfeito. Tem Isaías 58, tem Levítico 19, tem uma série de leis, né, para proteger essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Aí você tem uma autoridade que desrespeita e que torce o direito de todos esses aí, e você não pode reclamar dessa autoridade, porque afinal ela foi instituída por Deus. Não é possível que a palavra desrespeitar, que essa palavra em Romanos 13, signifique isso, porque essa vai anular milhões de outros textos. E tem uma coisa aqui, né? Lá em Romanos 13, diz que essa autoridade ela tem a função de promover a justiça. Então, ela só é autoridade instituída por Deus se promove isso. Na medida em que, né? Medida em que promove justiça, ela é uma autoridade instituída por Deus. Porque o próprio Paulo vai fazer críticas a autoridades. O Apocalipse de João vai fazer críticas à Babilônia, né, que é Roma. Então, os profetas farão isso. Então, na verdade, aí voltamos àquilo que nós falamos no início, Leonardo. De que lugar eu estou lendo esse texto de Romanos 13 para dizer o que eu digo? Por que eu estou dizendo? Quem é que está dizendo? Onde está dizendo? Quando está dizendo? Porque isso determina, inclusive, o que eu observo nesse texto e o que eu não quero observar. A leitura não é inocente, a leitura não é mas eu sou... Não deve ser. Não deve ser. A nossa... Na verdade, ela nunca é inocente, e quanto mais consciente da sua não inocência, mais probabilidade ela tem de ser uma leitura melhor. Né? No final de contas, é isso. E de fazer coisas e promover a vida. Né? No caso aqui do lugar, então, eu diria o seguinte, Leonardo. O que fazer antes de qualquer coisa de um trabalho com a Bíblia? Se perguntar, de onde eu estou lendo esse texto? Qual é o lugar? Por isso que é tão importante as muitas vozes. Porque, veja, eu preciso ouvir as leituras das mulheres, porque eu não sou mulher.
Eu preciso ler as leituras dos negros, porque eu não sou negro. Eu preciso ler a leitura de quem sofre, eu preciso ler a leitura... Por que eu preciso ouvir? Por que eu preciso saber? Por que eu tenho que colocar essas vozes todas na mesa? Porque o meu olhar é limitado pelo lugar onde eu estou. Assim. O lugar onde eu estou determina o meu olhar. A minha epistemologia é sempre limitada. A minha compreensão da realidade é sempre deste lugar de onde estou. Ninguém sai do lugar de onde está para fazer qualquer coisa, muito menos para ler. Porque a gente não consegue não ser a gente, né? Eu não consigo ser. Claro, existem, assim, a gente pode, a gente acredita, né, que a junção da ação do Espírito Santo e da educação, né, porque a ação do Espírito Santo, Deus sempre quer nos educar, e educar no sentido de nos emancipar, de nos dar autonomia. Né? E essa autonomia, ela advém do conhecimento de quem a gente é e de que lugar que a gente está falando. Faz parte disso. Né? Eu creio muito que Deus também quer nos libertar das nossas próprias amarras. Né? E é muito, muito bonito isso que você falou. Né? As muitas leituras... e eu vou apelar de volta para 1 Coríntios 13. Cada um vê uma parte. E o problema não é esse. O problema é a partir do momento... Existe ok, você vê uma parte, eu vejo outra parte. A sua parte, eu posso talvez sentir que a sua maneira de ver ameaça a minha maneira de ver. Mas eu acho que hoje em dia a gente muito rapidamente entende que a sua leitura já não... Tipo, se a sua leitura... um exemplo que eu pensei de dar. Eu gosto de dar exemplo, porque exemplo é bom. Jesus, vai lá. Jesus ele cura 2 cegos. Né? 2 cegos ele cura especificamente. Ele cura o cego Bartimeu e ele cura aquele outro cego que a gente não sabe o nome dele, em que ele coloca a lama no olho, ele cospe no chão, pega um pouco da terra e passa no olho, né? E aí limpa, e aí ele fala, eu vejo como se fossem vultos e tal. São o mesmo Jesus cura 2 pessoas, 2 cegos que têm a mesma condição, de maneiras diferentes, ok? Agora, já imaginou se esses 2 cegos se encontram? Você foi curado por Jesus? Fui. Você também foi curado? Nossa, que interessante. Como que Jesus te curou? Aí ele fala assim, não, ele me curou, falou que eu era curado, minha tua fé te curou, e eu passei a ver. Eu falei, não, mas comigo foi diferente. Comigo Deus cuspiu no chão, fez um lodinho com a terra e passou no meu olho. Falei, será que foi o mesmo Jesus? Olha só, quando uma leitura não permite que a outra... Quando uma experiência quer anular a outra experiência. Falei, peraí, eu acho que não foi o mesmo Jesus. Porque Jesus, o método de Jesus de curar cego, é esse que eu tô te falando. É esse que ele usou comigo. O jeito que ele... Não, então, aí você já começa a falar, não, peraí, esse que curou você não foi Jesus, foi o impostor. Aí nós construímos uma igreja em torno dessa cura com a lama. Exatamente. E a partir de então... Os lamistas e os antilamistas. Entendeu? E aí eles vão viver em guerra eternamente. E no dia que Jesus, né, estabelecer seu reino, no dia que ele retornar, eu falo assim, não, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí tem os que vão querer questionar, mas Jesus, por que né, ninguém mandou, né, Jesus, você curar de jeito diferente? Por que não curou do mesmo jeito? Você que criou esse problema. Não, gente, calma. Porque é essa maneira muito... Enfim, eu acho um bom exemplo bíblico para a gente entender que experiências diferentes não se anulam e experiências diferentes podem ter uma mesma fonte. E essa mesma fonte ser Jesus. E a gente entender... E eu acho que, assim, no caso, no mundo das ideias, os 2 cegos que foram curados com metodologias diferentes, eles poderiam se encontrar e falar assim, nossa, que interessante. O que eu posso aprender com você? Me ensina a respeito de Jesus. O que eu posso aprender através da... Nossa, então Jesus, ele é mais poderoso. O lamista talvez diga, então Jesus é mais poderoso do que eu pensava, porque ele não precisava ter cuspido no chão. Ele não precisava da terra para me curar. Ele poderia ter, através só da palavra. Que interessante. Jesus eu vou ter uma compreensão diferente agora a respeito de Jesus por causa desse encontro. Então, não necessariamente esse embate precisa produzir divisão. Ele pode produzir aprendizado. E eu acho, essa é a minha opinião, nós temos, por exemplo, 4 evangelhos diferentes, com narradores diferentes, que têm objetivos diferentes, que têm pontos de vista diferentes, que escrevem de lugares diferentes.
para a gente ter uma imagem um pouco mais completa de quem foi a pessoa de Jesus. Porque se fosse apenas uma narrativa, olha só, até nisso existe pluralidade de pelo menos 4. E ainda tem a visão, né, de Paulo a respeito de Cristo, que não escreveu no Evangelho, mas que acaba transparecendo em muitos dos textos dele. E acho que essa talvez seja a mensagem mais importante que a gente pode deixar aqui essa noite. Que a Bíblia é embate, polifônica. A Bíblia é polifônica. E o embate e o encontro de pensamentos diferentes, ele não precisa produzir inimizade, ele não precisa produzir anulação. Ele pode e deve produzir aprendizado para todos os lados envolvidos. Né? O que você tem a me ensinar? Que reflexão? E isso aconteceu no Clubhouse. Você falou algumas coisas no Clubhouse que eu fiquei quieto, assim, fiquei pensando. Eu fiquei dias pensando. Caramba, nas implicações, né? Nossa, eu nunca tinha feito esse approach, né, de gênero literário para o livro de Apocalipse. Até porque eu venho de uma tradição religiosa que tem uma leitura muito, né, muito futurista. E muito fixa, muito pré-determinada. Isso quer dizer isso, isso quer dizer isso, isso quer dizer isso, e tem uma lista de coisas que precisam acontecer, né? Depois disso vai acontecer isso, e aí, tal. E aí você falou algumas coisas, você nem falou muito, mas eu fiquei dias assim pensando, falei, caramba, será? Puxa vida, o que eu posso aprender dessa leitura? O que eu posso entender, né, com esse uso dessa metodologia diferente para o mesmo livro, que é um livro que eu conheço, que é um livro que eu cresci lendo, né, que eu já, né, li muitas vezes e já vi muitas palestras a respeito. O que eu tenho a aprender com isso? Não no sentido de repelir, né, mas de refletir, né, porque é isso. Não, perfeito, perfeito. Inclusive, porque nós não terminamos ainda essa nova edição. A nova edição. Não, eu vou te mandar. Fazer a nova edição, faço questão, quero receber. Eu vou te mandar. Tá? Quem quiser inclusive, adquirir, tem essa capa aqui, ó. É a capa do Fran Angélico. Olha, que bonito. Quem quiser, inclusive, você pode já pedir na editora lá, a editora Recriar e tal. Agora, essa coisa da voz diferente, aprender com essa voz diferente. Eu não sei se eu citei aquele dia com você, mas eu cito de novo pro pessoal, né? O Bakhtin, que é um negócio para nossa área, né? Ele tem um texto que ele diz assim: quando eu me deparo com a alteridade, com o outro, ele me faz perguntas que eu não me faria. Então, o encontro com o outro é tão importante para mim, não só por conta da questão política, mas porque eu vou descobrir coisas em mim que antes não saberia. Então, encontrar-se com o outro diferente me ajuda na compreensão de mim mesmo. Então, sem essa alteridade, nós empobrecemos. Né? O negócio de uma nota só nos emburrece, nos diminui, nos desumaniza, nos bestializa. Quer dizer, se a gente tem medo dos monstros do Apocalipse, nós temos que ter um pouco de medo também dos monstros que nós nos tornamos por uma incapacidade do encontro com o outro. Porque esse encontro com o outro me ajuda nesse processo de desmonstrualização, porque você é capaz de compreender o mundo para além do meu mesmo e me compreender ao mesmo tempo melhor. É aquela coisa, eu odeio muito, Leonardo, muito, se eu estou de longe. Entende? Eu odeio muito se eu não abrir para ouvir o outro. A parábola do samaritano. Qual a diferença lá do levita e do samaritano para aquele do levita do sacerdote para o samaritano? O levita e o sacerdote, por conta daquelas restrições vinculadas a corpos mortos, eles ficaram de longe. Só foi possível para o samaritano perceber o que percebeu uma coisa básica: o cara não estava morto. O cara não era a ameaça que eles achavam que era. Porque os samaritanos também tinham o seu Pentateuco samaritano, claro, que geraria um problema mexer com gente morta, mas o cara se aproxima e percebe: opa, esse cara não está morto, ele não é nenhum risco para mim. Então, ele estava como morto, basicamente, quando Jesus usa essa frase, para justificar. É que a gente olha para o sacerdote, para o levita com raiva, mas Jesus, ele dá a dica, ele está justificando. Porque o comportamento do levita e o comportamento do sacerdote não está errado. Por Deus, que eles passaram reto. Porque estava como morto. E eles estavam querendo servir no templo. E eles não poderiam servir no templo
se eles encostassem no morto. Teria que ter todo o ritual de purificação, etc, etc. Sim. Justamente porque o samaritano era, vou forçar um pouquinho a barra aqui, justamente porque o samaritano era liberal, ou pelo menos leu a situação por outro prisma, porque ao Pentateuco Samaritano, no Pentateuco Samaritano havia também um problema com a questão de corpos mortos, né? Havia mas o objetivo dele, talvez ele não tivesse a necessidade de servir no templo. Pois entendeu? é. Então, talvez só isso. Porque, assim, literalmente, para ele saber se estava morto ou não, provavelmente ele teve que encostar no corpo. Ao encostar no corpo, ele percebeu. Ao chegar perto, ele percebeu que estava vivo. E aí fez toda... O que tinha que fazer. Assim, e uma coisa que eu acho bonita, só para trazer um detalhe literário, né? Quando Jesus pergunta quem foi o próximo, né? Aí a pessoa respondeu, né? Aquele que agiu com misericórdia. Aquele que agiu com misericórdia. E ele está dizendo de um jeito mais indireto possível, que é o samaritano. Ele não responde foi o samaritano. Sabe aquela coisa, sei lá, o flamenguista, o vascaíno que fala de um gol bacana do flamenguista. Só que assim, de um jeito assim... Não, sabe, a gente tem muito isso. Olha, eu quero pedir perdão se você ficou ofendido. Né? Ok. Melhor. Eu quero pedir perdão se você se ofendeu. Olha quanto eu estou me tirando da equação. Olha como a linguagem me trai. Eu não estou pedindo perdão por algo que eu fiz. Ao mesmo tempo que eu estou pedindo perdão, eu estou dizendo que eu não fiz nada errado. Eu não estou nem dizendo que você... peço perdão se eu te ofendi. Não, peço perdão se você se ofendeu. Você se ofendeu a si próprio. Eu não fiz nada contra você. A culpa é tua. É o twice removed. Você se tira 2 vezes da equação. Né? Sei lá, você está contando para um brother seu uma briga que você teve com sua esposa. Fala assim, cara, eu falei um negócio e ela se ofendeu. Não fui eu que ofendi ela. Não foi o que eu falei. Foi ela que fez isso com ela mesma. Né? E é mais ou menos um recurso literário parecido que a gente vê na resposta das pessoas. Eles não foi aquele que agiu com misericórdia. Você está se removendo, você está se negando a dizer que foi o samaritano, porque você não quer jamais conectar virtude a um samaritano, que é alguém que você despreza. Né? Porque a voz dele ela é um problema para você, a existência dele é um problema para você. E o texto começa com a questão do próximo e termina com a questão do próximo. E veja, o próximo lá em Levítico é quem é do povo, lembra? Amar ao próximo, mas quem é esse próximo? Do paralelismo, próximo do povo. Aí, aqui diz muito do que nós estamos falando. Esse próximo, então, é alguém que não é do povo. Só que é uma inversão pior, porque, na verdade... Quem foi o próximo é o samaritano. Isso aí. Porque a pessoa que estava como morta era um judeu. Isso aí. Isso aí. Ele era um judeu. Então, Jesus, ao contar essa história, do jeito que ele narra a história, ele está dizendo que o amar ao próximo como a ti mesmo não é só para o judeu amar aos outros povos, mas para os outros povos amarem aos judeus. Para a universalização plena, né, que é um dos objetivos do Evangelho de Lucas, é justamente a universalização da proposta de relacionamento de Deus, da aliança de Deus com a humanidade. O outro se fazendo povo, o outro, quer dizer, a outra voz. E a Bíblia é cheia disso. Nós temos muitas vozes de outros povos compondo as vozes bíblicas. Né? Até a ideia de Javé que nós temos na Bíblia hebraica é uma ideia que tem outras vozes vozes de outras culturas. Quer dizer, até a Bíblia que até nós a arquitetura servimos... do templo, até a arquitetura do templo, ela tem um diálogo, toda a questão de Israel pedir um rei, e, enfim. Não, mesmo Israel, na teocracia, não conseguiu deixar de ser quem eles eram. Mesmo o israelita, do tempo da teocracia, não conseguiu. Não somos nós, Kenner, no século XXI, que vamos conseguir deixar de ser quem a gente é. Né? Na hora de nos aproximarmos de Deus ou na hora de nos aproximarmos da Bíblia. Se nem nós, no século XXI, dentro do sistema capitalista, dentro do mundo globalizado, nós não vamos conseguir deixar de ser quem somos. A única coisa que a gente talvez possa ficar, nunca vamos conseguir plenamente, mas podemos melhorar é sabermos quem somos e sabermos quais são os nossos pressupostos. E nós vamos saber muito mais sobre nós mesmos no encontro com o outro. Eu acho que é esse
Esse E agora amarrou. Aí a gente tem que até encerrar a live agora, porque depois a gente não tem nem mais o que falar. Brincadeira. Mas tem. Leonardo, nós estamos aqui há quase 2 horas, você acredita? E tem o povo aqui nos assistindo até agora. Você quer pegar algumas eu vi uma pergunta que talvez a gente possa terminar com ela, né? Eu acho que foi a Ana perguntou o seguinte, até coloquei aqui, depois estava tentando tirar, não estava conseguindo. Ela perguntou assim, então o que eu escrevo, eu não sei o que eu estou escrevendo, por conta daquela nossa fala de que o autor... Você é um músico, né? Tá aqui, o Leonardo, compositor e músico, ele escreve uma música. Acabou, ele não sabe o que está escrevendo. Deixa eu só fazer um negócio aqui e passar para você, só para provocar. Vai lá. Eu fiz a mesma pergunta para o Nejar. Eu falei assim, Nejar, como que é a tua experiência de produção literária, artística? Você tem noção do que você está escrevendo? Você tem noção do que você está produzindo? Aí eu fiz uma pergunta mais assim, com maior assim, querendo pegá-lo mesmo, né? Eu assim, qual que é a tua relação, qual a relação da tua experiência estética com a estática? Porque eu sei que ele é pentecostal, né? Então, né? Eu falei, qual que é a tua relação? Aí ele virou para mim e deu uma das respostas mais fascinantes que eu já ouvi dele, e não só dele, né? Mas qualquer outra pessoa. Ele disse assim, meu filho, não sou eu que escrevo, é a palavra que escreve em mim. Olha, que bonito. Quer dizer, é ele que é o autor, ele é o artista, mas ele sabe que tem um sistema maior do que ele. E a gente pode quer dizer, que escreve nele. Então, ele tem um domínio? E através dele. Né? E através da experiência dele, através do olhar dele. Sobre essa pergunta da Ana, eu acho assim, o que a gente está dizendo não é que você não sabe o que você está dizendo, ou não sabe o que você está escrevendo. É que você não sabe tudo o que você está dizendo. Você não sabe tudo o que você está escrevendo. Você não tem controle de tudo que você diz. Porque nem sempre, quer dizer, a gente passa a vida inteira tentando dizer o que a gente quer dizer. Né? E a arte de dizer, de fato, o que você quer dizer é um processo. E é um processo infinito. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente diz coisas sem querer, e quem é casado principalmente sabe disso. Às vezes a gente está conversando com a nossa esposa, principalmente em momentos talvez um pouco mais tensos, você diz algo e ela fala, não, você disse... Não, peraí, não foi isso que eu quis dizer. Entendeu? Me dá a oportunidade de dizer de outra maneira. E aí você vai tentar de uma outra maneira. Aí você ainda não se fez entender. Aí você pode tentar de uma outra maneira. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa abandonar não é a gente achar que a gente não sabe o que a gente escreve. É que a gente não sabe tudo que a gente escreve. E sabe por quê? Porque a gente não sabe tudo sobre nada. A gente não sabe tudo sobre a gente não sabe tudo sobre o mundo, a gente não sabe tudo sobre Deus, a gente não sabe tudo sobre o próximo, a gente não sabe tudo sobre o outro, a gente não sabe tudo sobre o estrangeiro, a gente não sabe tudo sobre nada. A gente sabe alguma coisa. Nem sobre nós mesmos. Exatamente. A gente sabe alguma coisa, mas a gente não sabe tudo. Né? E para quem teve o privilégio de fazer terapia, por exemplo, você vai aprendendo coisas novas a seu respeito. E eu acho que a literatura e a arte, ela tem essa capacidade de ensinar coisas novas a nosso respeito. E por isso que quando a gente fala, quando eu falo que a Bíblia é uma obra de arte, que a Bíblia é literatura, isso não é de maneira alguma diminuí-la. Isso, na verdade, é colocá-la no que, para mim, é o patamar mais alto que pode existir da experiência humana. Porque a coisa mais sublime que o ser humano é capaz de produzir é a arte e a educação. Né? Eu acho que o projeto bíblico é um projeto pedagógico e artístico. Porque a arte ensina. E o ensino também, quer dizer, não, realmente, os profetas usavam muito isso, né? Os profetas muitos deles eram poetas, muitos dos livros proféticos, quando eles vão profetizar, eles vão usar, não poesia, narrativa, eles vão usar poesia bíblica, poesia hebraica bíblica, né? Então, uma coisa assim que eu acho, porque existem coisas na experiência humana, né? Por muito tempo, né? Desde Aristóteles meio que cunhou essa definição de que o ser humano é o animal que fala, né? É o animal racional,
né? O animal, sempre juntando, né, a questão da racionalidade com a linguagem. Hoje em dia é muito interessante que a gente está descobrindo, a ciência está cada vez mais descobrindo que existem animais que têm linguagens complexas. Entendeu? O jeito que as baleias se comunicam, existe aquele tipo de baleia que parece um golfinho. As árvores. Até as árvores, existe comunicação. Então, essa definição de Aristóteles, ela já é um pouco barra ultrasa, que ainda separa o ser humano de alguma forma de outras formas, é que nós entendemos que existem coisas que não se podem dizer. Existe o indizível. Nós temos consciência do indizível, né? Nós entendemos que existem coisas que a gente não consegue colocar em palavras. Existem sentimentos ou experiências que a gente não... Isso para o bem e isso para o mal, né? Tanto que quando os sobreviventes do Holocausto, muitos deles falam isso, nós não temos palavras para descrever o que aconteceu. Precisamos inventar novas palavras, né? Genocídio é uma palavra que vai surgir só a partir da década de 50. Essa palavra não existia. A palavra genocídio, o conceito de genocídio, né, inclusive no genocídio armeno, né, os sobreviventes do genocídio armeno, eles falam mesmo, nós não temos palavras para dizer o que aconteceu conosco, porque não existe palavra no dicionário para descrever o que nós vivemos, o que nós passamos, né? Os sobreviventes, assim por diante. Então, quando eu falo que a gente não sabe tudo, é porque a gente não consegue mesmo saber tudo. Mas isso não quer dizer que a gente não sabe nada. E aí eu vou apelar de novo para aquela frase que falei bem no começo, né? Um texto, ele diz muita coisa. E nós não temos como saber tudo o que o texto diz. Nenhuma só pessoa pode saber tudo o que um texto tem capacidade de dizer. Mas isso também não quer dizer que ele diz qualquer coisa, né? Então, assim, não é que você não sabe nada do que você está dizendo ou do que você está escrevendo. Você sabe, você tem consciência. E existem recursos, inclusive, para que você possa ter cada vez mais consciência, né? E a proposta do doutorado do Tiago Arraes é uma desses exercícios de você construir uma metodologia para você entender como você entende o que você entende, por que você entende da forma que você entende. Mas é um exercício infinito, que nós nunca vamos chegar à sua plenitude. E eu ouso dizer, nem na eternidade. Nem na eternidade. Porque às vezes a gente pensa isso. A eternidade é descobrimento. Se a eternidade for uma coisa pronta, deixa de ser eternidade. Exato. Não, aí vai cumprir a promessa da serpente, aí a gente vai ser como Deus. Se a gente não tiver mais o que aprender, se a gente não tiver mais o que significar, se a gente não tiver mais o que continuar estudando, o que continuar aprendendo, o que continuar aumentando a gama de experiências e de compreensão que a gente tem, aí sim a gente vai ser como Deus. E a gente não vai ser como Deus, a gente vai ser perfeito. Mas a gente não vai ser como Deus, né? Porque enfim, aí a gente vai entrar no outro assunto, né? Do que é perfeição, do que é santidade dentro do contexto bíblico, né? Para acalmar talvez o coração até de outras pessoas que perguntaram aqui, nós não estamos dizendo que... Vou citar novamente Humberto Eco. Humberto Eco escreveu a Obra Aberta. E na Obra Aberta parecia que ele tinha dito que qualquer leitura presta e pode. Aí ele vai escrever esse outro livro, Superinterpretação, Interpretação e Superinterpretação, e vai dizer, interpretação, superinterpretação, diz assim, o texto pode muito, mas não pode tudo. Quer dizer, aplicando para a Bíblia, nós temos nossas tradições, nós temos os nossos interesses, nós lemos a Bíblia individual e coletivamente. A gente não só lê individualmente, a gente sempre lê coletivamente, eu, o Leonardo e todo mundo. Quer dizer... é importantíssimo essa hiperindividualização, que às vezes a gente até... Eu entendo que a gente tenha entrado nisso. Jesus, se fosse somente para salvar você, Jesus teria vindo. Se fosse para salvar apenas uma pessoa, o sacrifício ainda teria acontecido, tal. Eu entendo como um recurso poético, é bonito, né? A questão da autoestima e da valorização do eu, mas o projeto sempre é coletivo. Sempre a salvação individual, intransferível. O projeto sempre foi coletivo. É que a gente vive num mundo em que a minha experiência individual ela é a mais importante do universo, sendo que
na proposta bíblica, eu acho que a gente pode buscar recuperar um pouco mais essa experiência enquanto comunidade, enquanto grupo de pessoas, porque Deus chama um povo, Deus chama Abraão, mas para ele ser um povo e para abençoar os povos, né? Sempre é relacional, sempre é coletivo. É aquela coisa, né? Eu e minha casa, você vê. Quer dizer, a Nunca ideia que só não eu. só. O converteu, agora a casa toda converteu. Essa linguagem bíblica é uma linguagem relacional, né? É uma linguagem da comunidade. Os evangelhos são resultado de práticas comunitárias. Isso é importante. Nós não lemos a Bíblia sozinhos. Então, tomemos cuidado, porque às vezes nós estamos reproduzindo sobre o texto bíblico coletividades que não produzem, não promovem a vida, sem que a gente perceba. Então, o olhar sobre a Bíblia, o texto pode muitas coisas, mas não pode tudo. O Leonardo falou aqui de teorias literárias, porque essas teorias literárias vão dar o claustro ao sentido, né? Não são todos, mas isso cria duas coisas. Primeiro, isso vai nos ajudar a ter o mínimo de uma leitura razoável, e segundo, essa leitura razoável vai ser sempre kenosis. Ela vai ser esvaziada. Em que sentido? Eu terei que me abrir para as outras leituras também. Isso não é diminuir a Bíblia, isso é tornar a Bíblia aquilo que há de mais bonito nela, a sua polifonia. Isso não é diminuir o ser humano, isso é trazer à tona do ser humano o que há de mais bonito nele também, em nós. Muito bem. Meu amigo Léo, estou falando assim já com você. Mas é isso mesmo. Que legal, cara. Passou assim quase 2 horas e parece que foi 10 minutos. O povo está aqui acompanhando. Então, o povo é perseverante, está aqui acompanhando. E eu agradeço muito, Léo, por esse bate-papo, cara. Poxa, obrigado. Eu que agradeço. Que prazer ouvir essas coisas. Eu acho que isso cria muita esperança na gente. Você me indicou um amigo também, eu fui lá ver, aí li as coisas dele. Quer dizer, criar essas redes de esperança. Eu acho que hoje com certeza. Criar redes de esperança. Especialmente redes de esperança que criem lugares menos obscurantistas, né? Que criem lugares menos adoecedores, né? Que negam a realidade. Quer dizer, espaços mesmo de vida. E esses espaços de vida se constroem assim. Né, de vida, de diálogo, de troca de experiências, de alteridade, né? Que essa palavra é tão bonita. Essa palavra tinha que fazer parte do vocabulário de todo mundo. Léo, deixa aí para você falar o que você quiser para a gente terminar aí. Cara, eu quero agradecer, prazer conversar com você. E quando tiver pronto a sua segunda edição, manda para mim. Vamos fazer outra live, vamos bater outro papo. Vamos. Enfim, é muito gostoso a gente poder bater papo. A gente sabe que, né, a gente fala de coisas extremamente abstratas, mas aí tenta pegar um exemplo para ilustrar, para que, né, para que fique claro, né, o que a gente está dizendo, o que a gente não está dizendo, mas também sempre sabendo, né, que sempre algum significado vai nos escapar e é a busca por esse significado, por esse sentido, que é a nossa vida também, né? E que tudo isso é encontro, né? O que você falou muito bonito, quero ecoar o que você disse, né? A Bíblia é um livro que convida para um relacionamento com Deus e para um relacionamento com o outro, né? De preferência. E com o outro por quê? Porque o outro, ele fatalmente será diferente de nós. E é aí que mora a beleza. E é no diálogo com o diferente que a gente aprende a respeito da gente, né? Como você disse, o outro me faz perguntas que eu não me faria, né? E também isso acaba nos ensinando a respeito de Deus, porque afinal o outro é imagem e semelhança de Deus, como eu também sou imagem e semelhança de Deus. E eu conheço um pouco mais da parte, né? Hoje vejo em parte, um dia verei plenamente. Vou citar mais uma vez esse texto de Paulo. Eu acho que isso se aplica muito como um incentivo, né, para a gente buscar realmente esse diálogo e essa conexão com outras pessoas de correntes de pensamentos diferentes, que têm os seus epistemas diferentes. E isso aí. Muito obrigado, viu, por esse bate-papo. Foi muito gostoso. E essa sua sensibilidade é realmente contagiante. Só dizendo aqui, pessoal, eu tirei os comentários, não foi por ser obtuso, ignorância, não. É porque realmente tinham muitos comentários e eu não conseguia ver o Leonardo direito. Não, então, e tem outra coisa. A minha internet onde eu moro é muito ruim. Então, assim, os comentários eles acabam aumentando o tráfego de internet. Então, assim, eu até ia falar para você, mas você acabou fazendo sem eu falar. Como eu estou morando no interior, num lugar que o sinal não é muito bom, o Wi-Fi é pior do que o 4G. Então, eu estou fazendo live com 4G mesmo.
Então, às vezes, os comentários podem acabar atrapalhando. Mas, enfim, mais uma vez, Kenner, muito Eu obrigado a agradeço você, muito. também E a sua fazer editora. fazer um convite, Léo. Nós montamos no Clubhouse, uma sala todas as terças-feiras, 9h40, sobre interpretação bíblica. Imagina isso. Que demais! O dia que você tiver de bobeira aí, terça-feira, 9h40, Terça-feira, vai estar 9h40. Maravilha. Aparece por lá que a gente puxa e a gente faz Com esse certeza. bate-papo. Esse bate-papo. Agradecer mais uma vez a editora Recriar, ao Iago. Olha, tá aqui o livro Apocalipse de João. Entre lá na editora Recriar, tem muita coisa boa, e teologia, ciências sociais, ciências humanas em geral, que podem mesmo te acrescentar bastante. Léo, muito obrigado. Deus continue te abençoando, meu irmão. Amém. Que prazer. E marquemos Prazer, outras e outras. Amém. Se Deus quiser. Valeu, Obrigado Kenner. a todos Tchau, que tchau. participaram com a gente também.